E aí, meus amigos e minhas amigas, empresários e empresárias do Brasil, de quem faz. Hoje eu tenho uma surpresa muito especial para vocês. Vocês estão aí, vão saber profundamente a minha história aqui, porque hoje eu tenho três convidadas que eu vou revelar para vocês, que eu fiz questão de trazer, que são as três mulheres da minha vida. Com vocês, agora, no podcast Sem Blá Blá Blá, a minha querida Adriana, esposa, vem pra cá. A minha filha Laura, a primeira filha Laura, e a segunda filha caçulinha, Lívia. Bom, pessoal, mas hoje tô perdido com essas três mulheres aqui. Nós vamos falar um pouco como tudo começou, né? Vai ser um podcast que eu acho que vai ficar gravado da minha história, que vai ser muito importante para todos vocês aí. Eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como é que é meu dia a dia, como que tudo começou na nossa vida, né, meu amor? Sim. Como que a gente começou essa história com essas duas filhas lindas, né? E aí, começando aqui, eu falou, ó, pai, eu vou falar tudo que é verdade, hein? Vou contar todos os podres. Então, vamos falar os podres. Então, vamos começar com os podres. Cadê os podres? Eu quero ver. Já que é pra falar, vamos falar a verdade, não é? Aí vocês vão ter que falar a verdade. Não, mas não tem podre, não. Não, você falou que tinha, agora você vai ter que falar. Agora você vai ter que falar. Agora na frente da câmera que é ao vivo, você vai falar? Vai ter que falar. Bom, mas aqui vai ser um bate-papo bem descontraído. Vai. Eu acho que vocês vão amar. Rapidinho, pode esperar só um minuto? Pode. Só porque eu preciso só de mandar isso aqui, senão... Aí, ó, não vai começou, dar tá trabalho. vendo? Ó? Parar um minuto. Calma ó. aí. Para um minuto. Aí, ó, não, pode continuar gravando. Vamos lá, aqui vai ser isso mesmo. O que é que você tá fazendo aí, minha É filha? vida real aqui. É, vida real, prática. O que você tá fazendo Essa aí? aqui trabalha igual ele, ó. É Só verdade. porque... O que é? É Ricardinha. Mensagem urgente. Mensagem urgente? É. De trabalho. Pronto, acabou. De trabalho? É, Então lógico. tá bom, vamos lá. Aí vamos falar um pouco sobre o trabalho também dessas duas minhas filhas, da Adriana. Mas vamos começar do princípio. Eu acho que é importante as pessoas saberem como tudo começou, né? E aí, meu amor, vou fazer a pergunta direto pra você. E pode Uau. falar aqui pra todo mundo entender tudo mesmo. Aqui não Tá. tem filtro, não. Então vamos lá. Aqui é sem Blá, blá, blá. babá. Meu bem, como que nós nos conhecemos? Como é que foi o princípio de tudo? Ah, então, vou falar aqui. Quando eu Fala bem tinha pertinho aqui. 15 para 16, né? Isto. Então, eu não sabia, né? Mas você já estava de olho em mim. É, Só que você namorava já com 15 anos. eu namorava, mas você conta que você estava de olho, que você ficava, né, me seguindo, né? Fala que é. E aí, um dia você falou que eu ia debutar. E eu fiz uma entrevista. No interior, gente, no interior tinha aquele negócio de debutar, no debutantes. salão, né? Era assim, né? Hoje É. não tem isso mais, não tem? Não. Não. Tem ainda. Tem? Tem, diz que tem. ó. né? Ô, braço. É. E aí, você conta, né, que eu fiz uma entrevista pro jornal e na hora que você estava lavando seu carro, uma Saveiro que você tinha, e na hora que você foi abrir o jornal, você viu minha foto. E lá tinha escrito assim, adoro batata frita, mas detesto cebola. Uma Isso. coisa assim. É. E que você aí pegou e guardou o jornal. Guardei esse jornal, verdade. Aí passou, acho que um mês, eu terminei o namoro. Já tá namorando com 15 anos, olha que absurdo. E aí ele pegou e me mandou flor. Chegou flor lá em casa. Só que ele não assinou, não. Ele mandou... Eu nem lembro direito o que ele escreveu. Admirador secreto. E aí mandou sem nome. Aí eu olhei as flores e falei, gente, quem que será que tá mandando essas flores, né? Aí eu não falei nada, porque eu não liguei pra floricultura, nada. Falei, vamos ver, vai aparecer, né? Na segunda semana, recebo flor de novo, sem o nome. Aí eu falei, gente, mas o que é isso, né? Aí eu falei, vou ligar para floricultura. Eu liguei para floricultura, falou assim, quem te mandou foi o Ricardo, lá da Marina Joias. Ele tinha uma joalheria na época, né? Isso. Uma lojinha. Aí eu falei assim, Eu e meu irmão, Fernando. então eu vou ligar lá para saber, né, quem que é, para agradecer, né? E aí me falou tudo direitinho que era o Ricardo, eu peguei o telefone da loja, liguei. E na hora que eu liguei, ele atendeu, e na hora que eu falei que era Adriana, ele me gaguejou assim, falou, ui, e aí, você gostou das flores? Eu falei assim, gostei, muito obrigada, tal. Ai, o que você vai fazer esse
final de semana a gente podia encontrar. Já foi assim. Eu falei, eu vou dançar, porque eu dançava balé, né? Eu vou dançar lá no Poliesportivo, né, de Divinópolis. Então tá. Eu vou lá te ver, tudo. Falei assim, mas depois eu vou viajar para Belo Horizonte, que eu vou dançar lá também e tal. Aí a gente encontra mais pra frente. E aí, ele foi, me viu dançar, tudo tal, mas aí passou o final de semana. Aí no outro final de semana, ele me ligou e eu falei, eu vou muito dia de domingo no Coisa Nossa, era uma lanchonete e tal. E aí comecei lá. Aí chegou lá, né, eu fui e tal, aí ele pegou... você vai contar da calça do Mickey, não? Tinha a calça do Mickey que ela usava. Eu adorava uma calça. Todo final de semana eu só usava essa calça. Era só chegar em Coisa Nossa, olha de baixo, assim, já viu o Mickey, já sabia que era ela. Só usava essa calça. Eu falei que se ela largasse essa calça ia correndo atrás dela. E aí a gente começou a conversar, tudo, e começamos a conversar, e depois de um mês a gente começou a namorar. Começou a namorar. E aí namorei, e por incrível que pareça, comecei a namorar, pra ser um caso que vocês não sabem. Comecei a namorar e tal, e mais ou menos com um mês de namoro, a gente tinha programado de ir no final do ano e viajar pra praia junto com os pais dela e tal. Quando percebe que não, no dia 25 de dezembro, eu tô lá preparando para viajar de férias com ela, com a família, tudo. O meu sogro vai e ganha na Loteria Federal, o maior prêmio da Loteria Federal. Ganhou o prêmio da Loteria Federal, maior prêmio. Reportagem da Globo, tudo quanto é lado. JB Batista ganha na Loteria Federal, aquela confusão toda. E aí, conclusão aconteceu? Não viajei. Nós não viajamos, né? Quase morri nessa época, não viajamos. Meu sogro foi viajar para outro lugar, porque estava muita notícia, e ele viajou para fora do país para poder amenizar um pouquinho, estava com medo de segurança e tudo. E aí, quando voltou, falei, pronto, acabou meu namoro, né? Agora não vai querer namorar mais comigo. E nós continuamos namorando, tudo normal, e aí fomos construindo ali, apesar, agora vamos entrar na parte, para falar com nossas filhas, agora vamos entrar na parte das nossas filhas, começamos ali, aí, naquela luta minha, né, de batalha, de vencer na vida. O Dona Lídia Sou Batista era um homem de muita condição em Divinópolis, e eu queria ter a nossa própria vida, né? E aí nós namoramos 5 anos, né, bem? 5 anos. E eu recordo que quando a gente foi uma vez na praia, conta esse caso lá na pedra, né? Isso é importante as turmas saberem, né? A gente já pensava em casar, eu era novinho, mas já pensava em casar, né? E eu não tinha ainda montado a Ricardo Eletro, né? Você tinha ainda, né? Você tinha loja de lojinha joalheria com sua família, né? Família, aí a gente estava lá namorando, sentado na pedra, aí a gente pensando em casar. Aí eu virei e falei assim, mas como é que nós vamos comprar geladeira? Como é que nós vamos comprar fogão, televisão? Ele falou, pois é. Não tem dinheiro. Aí nós fizemos até a soma, você lembra? Nossa, é tantos R$1.000 para montar uma casa. Falei, não tem jeito. Aí, vou ter que esperar mais uns 2 anos. Vou ter que esperar. Aí, olha que coisa, a gente montou, né, a empresa. E quando eu fiz 18 anos, eu montei a Ricardo Eletro. E depois de 2 anos, a gente tinha milhares de televisão. Geladeira. De geladeira, e aí, bem, é bom colocar a Adriana, no princípio, quando eu montei a Ricardo Eletro, em 1989, né, bem? A gente desenhou a marca com o maior carinho, ficava desenhando, pensando, imaginando como é que a gente ia fazer a lojinha nossa. Nós que fizemos toda a parte de arquitetura, de decoração da loja. A gente fez prateleira até em cima para usar tudo, para ter espaço para muita coisa, porque a loja era muito fininha, né? 2 metros de frente. Fizemos uma placa em volta do poste, porque o poste tampava a loja. Aí fizemos uma placa com luz fluorescente. Isso. Ricardo Eletro era verde e rosa choque. Cobrimos qualquer oferta do Brasil. Quando batia a luz, ela ficava, né? E as pessoas passavam, né, bem? E a Adriana ainda era namorada, né? E aí eu tinha um problema sério que o meu sogro não queria deixar a Adriana ficar me ajudando dentro da loja o tempo todo, porque falava assim, você tá namorando, você não tá nem noivada, nem nada, e eu não tinha condição de casar ainda. Falei, não, meu sogro, calma que eu vou arrumar minha vida para casar. E ali, nós ficamos ali, e a Adriana já me ajudava a embrulhar, passava Natal a noite toda comigo. Era eu, a Adriana e o Rodrigo montando essa loja na época. O Rodrigo era menininho ainda, né? O Rodrigo tinha o quê? 16 anos, 15 anos. E a Adriana me ajudando a essa luta pra gente construir a primeira lojinha nossa, com muito sacrifício, né?
quando a gente botou essa loja em outubro, né? Em janeiro do ano seguinte, nós já estávamos montando a segunda loja Ricardo Eletro. Bom, e aí eu recordo que a gente modelou o Comercial Eduardo. O Comercial Eduardo era uma loja que tinha na 25 de março, e ali a gente copiou tudo. Mas eu recordo também que, como a gente estava começando e tudo, as pessoas passavam e criticavam a gente. Mas como é que pode esse cara cobrir oferta de eletrodoméstico, tendo aí praticamente só o cinto de pelúcia, né, bem? E a gente punha lá umas baterias, os discadores, os alquimias da vida, mas aquilo que a gente ganhava dinheiro no cinto de pelúcia e perdia nos eletrodomésticos, né? E foi isso que foi criando também uma confiança no público, né? De que a empresa realmente ela cobria, ela tentava atender o que os clientes queriam. E parece brincadeira, mas é ali que surgiu com oferta, cara. E também, um grande diferencial que nós criamos, não sei se você recorda, foi quando eu comecei a botar a cara já na marca como garoto propaganda da loja, porque ninguém tinha coragem de fazer isso, né? Então, eu falo isso, aproveitando aqui, as minhas 3 mulheres da minha vida, né? Tá aqui, ó, põe aí as 3 mulheres, mas é pra tentar levar pra vocês a nossa história, como que foi que nós fomos vencendo as dificuldades, né, amor? Que não foi poucas, né? Isso aí era muito engraçado, que a gente fazia isso, a gente gostava muito, né? Então era uma diversão pra gente, né? Trabalhar, fazer as coisas, criar. Quando chegou a primeira televisão na loja, nós Primeiro choramos. caminhão, você lembra? A gente foi dar voltinha de caminhão. A gente Primeiro entrou dentro caminhão do nós compramos o final de semana inteiro na cidade, dando volta no caminhão, porque é o caminhão que nós tínhamos comprado para fazer entrega. Mãe, foi você que desenhou a marca também, não foi? Foi eu que desenhei. As cores. As cores. Foi. E ali nós fomos dando voltinha de caminhão, passeando como se fosse um carro nosso, né? Eu acho que por isso, né, que a empresa cresceu tanto, porque a gente fazia as coisas assim, com carinho, com amor mesmo. Não era uma coisa assim que dinheiro vinha em primeiro lugar, não. Era algo que a gente queria pra gente poder casar, né, ter condição para casar e pra gente fazer o que a gente gostava, né? E a Espírita, fala a Espírita. Gente, quando eu casei, eu levei um carro, sabe? Meu pai me deu um carro lindo. Um Escort XR3, todo equipado e tal. Aí nós vendemos o carro. E o Ricardo... No dia que casou, no dia seguinte eu vendi o carro. E o Ricardo tinha um carro dele também. Nós vendemos o carro, o Ricardo tinha também. Nós vendemos 2 carros. Isso. Investimos nas lojas e compramos uma moto. E a gente andava de moto. 125 e amarra. Pra cima e pra baixo. E adorava. Isso na garupinha. E ela na garupinha. E eu dava umas freadas e ela adorava. Quase que eu caía. Olha pra você ver, gente. Mas olha pra você ver, aquilo que eu falo pra você é bem importante, né, gente? O sacrifício, né, que a gente fez assim, sacrifício, porque pra gente não era sacrifício, né, bem? Mas nós vendemos 2 carros que eu tinha, meu carro que eu já tinha, o dela, e montamos a segunda loja. Compramos um ponto e montamos a segunda loja. Mas o importante é que esse carrinho, esse investimento que nós fizemos, transformou uma lojinha, 2, 3, 4, 5. E aí, com muito trabalho, eu vou perguntar um pouco sobre como que era o trabalho, como é que era conviver comigo, né? Mas assim, com muito trabalho, muita luta, a gente chegou aí a esse volume gigante de 1.100 lojas, né? Aí depois ele me deu um carro bem melhor. Bem melhor, né? Me deu de presente. Fica aí o ensinamento que a gente fala, né? Fica aí o ensinamento que a gente fala. Se você acredita naquele seu sonho, trabalha, luta, você tem determinado momento da sua vida, você vai ter que fazer um sacrifício, né? Um sacrifício de botar tudo que você ganha um pouco mais naquilo para depois vir um retorno. É isso aí. Mas eu falo que agora a Adriana falou uma coisa que é muito importante, ela falou que não era sacrifício. Engraçado que não era, que a gente tinha tanto prazer em ver aquela segunda loja montada, nós passamos a noite inteira botando as plaquinhas dos produtos, né? Chegou o primeiro um refrigerador prosdóximo, né? Nós até choramos de alegria. Olha aqui, nós vamos vender nossa primeira geladeira. Então era tão prazeroso que não era sacrifício pra gente, né, bem? Não era Agora é muito trabalho, né? Agora a gente cresceu mesmo, foi depois que a gente foi para Belo Horizonte, a primeira loja, né, na Rua Tamóis. Eu vou por esse caso da loja da voz. Antes disso, agora vamos passar para as filhas, porque elas estão caladinhas aqui. Vamos começar com a Laurinha, que é a primeira mais velha. Laurinha. Laura, como é que é ser filho do... Como é que foi para você, que é a mais velha, ver crescendo, o seu pai como garoto propaganda em tudo que é televisão, jornal, e como é que foi o dia a dia seu com seu pai, na escola, como é que era? Conta pra gente.
Então, na verdade, eu acho, e eu até ia pontuar isso antes, eu acho fantástico essa ideia de colocar o rosto, né, na frente da marca. É uma coisa muito atual hoje, que todo mundo faz, todo mundo coloca o rosto, né? E que era uma coisa que você fazia há muito tempo, né? Há 20 anos atrás, você já 30 anos. fazia, 30 anos atrás. Então, você vê, assim, que o pensamento já era, assim, bem futurista, né? Eu acho isso muito legal, porque hoje é uma coisa comum, né, para os jovens de hoje, mas isso não era tão comum antes, né? Então, ser filha do Ricardo, uma vez eu fui na loja com você, eu acho que eu nunca te contei isso, teve uma vez que eu fui na loja com você sábado de manhã e tinha um jornalista que ele me perguntou isso, como que é ser filha do Ricardo? Porque muitas vezes a gente é chamada de filha do Ricardo, né? E aí, eu falei que eu adorava ser sua filha, na verdade, eu nunca importei com isso, porque eu sempre tive muito orgulho de ser sua filha, então eu nunca me importei de ser a filha do Ricardo. Mas no dia a dia, na verdade, eu gosto de pontuar. Eu gosto de pontuar que você era muito intenso no trabalho, né? Durante a semana a gente realmente não tinha muito tempo com você, porque você chegava tarde, trabalhava muito, saía cedo. Mas você sempre foi muito intenso nos momentos que você esteve com a gente, né? Então, por exemplo, final de semana, você era um pai muito presente, né? Abdicava muitas vezes da vida, né? Lobby, de muitos amigos e tudo, network. Eles falam muito hoje, né? E fazia o network, obviamente, durante a semana, né? Levava as pessoas para jantar e tudo durante a semana, mas final de semana realmente nos privilegiava, né? Eu acho que nunca eu levei uma indústria, ninguém, no final de semana na minha casa para fazer negócio, para fazer network. Sempre era durante a semana e final de semana dedicado à família, né? Eu acho que isso também era uma coisa muito... Era de vocês dois, obviamente, mas também você, né, mãe, gostava de preservar muito o ambiente da casa, né? O ambiente da nossa casa sempre foi muito preservado. Então, era um pai muito presente no final de semana. Então, quando alguém me pergunta se era um pai ausente, nunca foi um pai ausente, né, Kika? Na verdade, era um pai muito presente nos momentos que ele estava com a gente, né? Brincava, quando a gente era novinha, brincava de aviãozinho, de lutinha. Era muito presente nos momentos que... Não, você não era um pai bravo, não. Assim, olha, pode falar. Não era um pai bravo, não. Você, na verdade, é lógico que a empresa te deixava em alguns momentos muito nervoso, né? Principalmente perto do Natal, né, mãe? Era um momento muito intenso. Natal era um momento de tensão, né? Assim, era um momento que você ficava muito nervoso, porque era uma compra muito grande, né? Então você ficava preocupado com a venda e tudo. Então era um momento realmente, dezembro era um mês que a gente ficava mais tenso, né? Mas minha mãe tentava sempre amenizar isso também um pouco, né, mãe? Não deixar isso muito intenso pra gente. Mas era um momento intenso, né? Não deixava de ser. Porque vocês percebiam que seu pai ficava muito agitado? Você ficava muito agitado, chegava mais tarde, nervoso, ficava nervoso. Por quê, né? Porque Natal, gente, a gente tinha que comprar milhões e milhões e milhões. E o Natal tinha que acontecer. Eu recordo que quando tinha uma chuva, seu pai já ficava mais nervoso. Não, vai chover, não vai vender, né? E então o compromisso era muito grande, né, bem? Quantas noites sem dormir nós já passamos, preocupado com o duplicata, hein, meu bem? Quantas porque noites? Natal a gente devia muito, né? Então, janeiro, fevereiro, vencia tudo. E funcionário, folha de pagamento era muito alta também. Então, assim, e ele trabalhava muito, ficava muito, assim, cansado também. Então... A gente tinha que meio que balancear essa época, porque a gente sabia que era difícil, né, para ele, né? Então, assim, eu tentava, né, ajudar, né, com as filhas, serenar, ficar mais tranquila para ser um momento que não criasse tanto estresse, né? E assim, como eu acho que agora como pai, se você era um pai bravo, eu recordo uma situação só. Que você ficou nervoso, assim, comigo. Mas foi uma vez, assim, pra nunca mais também. Eu lembro que eu não lembro porque que eu tava fazendo um pitizinho assim, fui dormir com vocês, tava fazendo um pitizinho, aí você me deu um tapa bem dado no bumbum. Aí ficou queimando um pouco. Aí eu acho que nunca mais eu fiz isso, né? Acho que nunca mais. Mas nunca foi um pai de ficar nervoso, assim, era um pai, conversava muito. Eu me lembro de uma situação, acho também que você foi uma situação só, minha né? Minha mãe era muito mais brava. Minha mãe era mais brava.
Eu corrigia mais, Mas né? é porque também ficava mais, né? Ficava mais. Mas Mas assim, você sempre foi o que... minha mãe sempre foi... trabalhou um tempo, né? Mas depois também abdicou mesmo na vida profissional para ficar com a Adriana trabalhou gente. comigo 5 anos, bem, na parte financeira da empresa. É. E ela falava assim, ó, quando as meninas nascer, eu vou parar de trabalhar. E a empresa também estava crescendo muito, né? E tava assim, já estava com muitas lojas. Eu falei, cara, já não tem mais cabimento eu cuidar da parte financeira. Nós somos uma pessoa, um profissional na época. Foi assumindo, né? Trabalhou 1 ano dentro de casa, depois que a Laura nasceu, conferindo as coisas. Mas A Márcia? é a Márcia. Ver a Márcia, ver outras pessoas. Mas que é foram porque é assumindo. o seguinte, o Ricardo trabalhava muito, mas muito mesmo, intensamente. Se eu entrasse junto para trabalhar assim, quem que ia criar vocês? Não ia ter jeito. Porque Ela assim, falou, se ó, fosse... nós vamos ter condição financeira e não vamos ter família. no futuro vai dar problema com as meninas. Então, deixa eu fazer uma parte, você faz a outra. Porque se ele trabalhasse de forma mais tranquila, equilibrada, daria. Mas como ele trabalhava muito intensamente, eu tinha que ficar com vocês, porque senão... O ritmo era 15, 16, 17, 18 horas por dia, né, meu amor? era muito intenso, muito intenso. E aí, agora vamos pegar a Kikinha, Livinha. Vem cá, Lívia. Agora é você, minha filha. Vou pegar você. Me conta aqui, Livinha. Depois vamos falar um pouco da parte profissional delas. Livinha era sapequinha. Conta o que aconteceu com ela uma vez, que ela tava no prédio. Aonde que ela tava de pendurada? Não, a Lívia sempre foi muito, assim, serelepe. Muito parecida comigo, né? Magrinha, e subia em tudo que tinha jeito. Ela, nos marcos das portas, e dava muita cambalhota, pulava muito. Era uma loucura. Um dia eu desci no prédio e tô vendo um pessoal embaixo no prédio, todo mundo apontando, falando, olha, uma menina, uma criança. E eu lá embaixo, eu desci, eu tava lá embaixo, que eu fui num restaurante buscar uma comida, na hora que eu vi... É a Lívia. eu fui contando, 1, 2, 3. Eu achei que era o menino de baixo também, que era super sapeca. Gente, é no meu apartamento. Era a Lívia. Aí eu, desce daí agora, eu vou chegar aí, eu vou te dar um couro. Desce. E ela, o que foi? Ela tava grudada na rede de proteção, escalando a rede de proteção, assim, ó, com os pezinhos e as mãozinhas, assim, ó. Eu desço, ela, descer por quê? Desce que eu vou te dar um couro. Isso é a Lívia, né? E aí, filha, conta um pouco. O que você com seu pai nesse período essa empresa que seu pai teve que fazer gigantes? Eu sei que vocês, muitas das vezes, seu pai ficava fora durante a semana. Como é que foi para você a sua experiência? Que a Lívia pegou uma barra também que eu tava bem grande, né? Tava bem já grande. com as 1.000 e tantas lojas. Como é que eram as férias nossas? O pai saía de férias, como é que era? Porque hoje, diz que hoje os mentores de palco aí, a turma do Blá fala que é fácil, é empresário, que pode sair 90 dias de férias, 60 dias de férias. Depois vamos falar de vocês aí, como é que tá a vida profissional de vocês. Se vocês podem sair 90 dias de férias. Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que isso tudo que tá acontecendo agora tá sendo uma outra realização de um sonho, né? E o papai, ele sempre foi uma pessoa muito... Eu acho que, assim, de tudo que eu aprendo com você, pai, eu acho que o que eu mais aprendi durante toda a minha vida é a parte da persistência mesmo, da dedicação, né? Desde nova, a gente via que as viagens que a gente fazia, o papai ficava o tempo inteiro, não o tempo inteiro, assim, mas se dedicava muito, ficava com a cabeça mesmo no trabalho, né? E isso era uma preocupação de dar tudo certo, né? De fazer o melhor. De responsabilidade. De responsabilidade, que é uma coisa que eu aprendo muito com você. Mas sempre foi, igual a Laura falou, sempre foi muito presente na nossa vida, né? Independentemente dessa preocupação mesmo, dessa garra com o trabalho, sempre foi muito presente nos momentos de família. E eu me lembro muito, teve uma viagem que a gente foi esquiar, né? Em janeiro, e a gente chegou, era tipo dia 27, assim, para passar o Réveillon. E aí, dia 1º, teve um ocorrido que você teve que voltar para resolver, e você não pensou 2 vezes,
né, pai? Você já voltou correndo para resolver tudo. Então, sempre foi muito responsável. Isso é uma coisa que a gente aprende demais, né, Lau? Mas muito Isso passou muito para vocês. Para mim viajar com os meninos, que é uma empresa muito grande, né? Você imagina que 45 mil funcionários, 1.100 lojas espalhadas para todo o Brasil, era pepino para todo lado, estourava toda hora, que a confusão. A gente já tinha um pouco de controle para poder aguentar tudo isso. Mas às vezes tinha coisas maiores. Mas como que eu fazia para viajar aí para quem está ouvindo, né? Como elas gostavam de acordar mais tarde, né? Então a gente saía de noite, tudo. E geralmente eu acordava tipo 10 horas, 11 horas da manhã no hotel. O que eu fazia? Eu acordava 7 da manhã e aproveitava para 7 da manhã até lá para as 10, 11 horas. Quando elas estavam acordando, eu já tinha resolvido toda a minha pauta de trabalho. Para que na hora que a gente fosse tomar café, eu já estava ali com a cabeça de viagem, de tomar café. Foi durante muitos anos isso, né, Laura? Você, né, bem? Teve que fazer isso para que vocês não percebessem e não tumultuassem as nossas férias, né? Eu acho não só férias, final de semana também. O Ricardo sempre foi muito jeitoso, né? Então, assim, sempre muito jeitoso com as meninas, né? Muito carinhoso, muito brincalhão. E eu acho que isso supria muito, né, os momentos que estava fora, né? Porque quando estava mesmo, de verdade, né? Então, acho que supria final de semana e nas férias também, sempre muito presente, né? Muito carinhoso. E uma outra característica que eu acho legal de contar, que era uma coisa Conta que eu algum admirava também. Depois eu vou contar o caso de como que você dava as coisas pra gente sem a gente perder, né, o sentido do dinheiro, mas uma coisa que eu sempre também admirei muito é que você sempre foi muito alegre, né, assim, sempre você foi muito alegre, pai, assim, é interessante isso. Os problemas não abalavam seu pai, não. Mesmo os problemas às vezes sendo grandes e tudo, mas ele sempre foi muito brincalhão, realmente brincava, tumultuava, assim, brincava com a gente. Então, sempre foi muito alegre, assim. Você nunca perdeu a alegria, assim. São poucas vezes, eu acho que... Eu não consigo nem me recordar de alguma vez que eu te via realmente, assim, triste, né? Assim, pouca energia, você tinha pouca energia. Não, isso não. Não? Bastante intenso, né? Até difícil, até difícil de controlar a intensidade. Mas era muito interessante, isso foi muito interessante. Então essa alegria sempre me chamou muita atenção em você, que você realmente nunca deixou a peteca cair nesse sentido de alegria, de deixar Quando tinha um problema, vai abalar. falar assim, esquece o problema, vamos pensar na solução. É isso mesmo. Você sempre foi de achar a solução. Ainda mais agora que eu tenho, né, vivido mais com você a vida profissional, eu tenho percebido muito isso. Você é a pessoa que Laura, acha uma solução, né? Sempre é para achar uma solução. Vamos falar sobre isso, hein? Mas é muito interessante, assim, eu acho que a gente tem muitas boas recordações da infância, né? Qual que você tem aí, Lívia? Fala aí, Lívia. O tanto que a gente brincava de guerrinha, você lembra? Eu e o papai, a gente amava. Desde nova, sempre fui muito parecida com você, né, pai? Muita energia, e a gente brincava demais. Eu lembro, assim, muitas noites a gente brincando de guerrinha. E talvez por isso que hoje eu trabalho com minha mãe e a Laura trabalha com meu pai, para compensar, né? A Laura é muito parecida comigo. Porque a gente é muito igual, tem muita energia. E a Laura, a mamãe, equilibra a gente. Agora eu falo para os empresários assim, né, que nós temos que equilibrar 3 pratinhos, né, que é Deus, família e empresa. Esses 3 pratinhos você tem que rodar eles. Aqueles pratinhos que a gente tinha no SIC, que ficava rodando, que não podia cair, né? Na verdade, era 7 pratinhos. Mas eu falo, esses 3 não pode cair. E aí, eu falo que muitas das vezes eu vejo hoje os empresários sofrendo muito com o trabalho, porque a empresa exige muito. Tem determinado momento da vida da gente, principalmente quando nós começamos, né, bem? Mas acho que como a gente cresceu muito, ela sempre exigiu muito. Porque talvez se a gente tivesse parado num certo tamanho, de ficado um bom tempo no tamanho X que a gente tivesse escolhido, talvez a gente teria tido mais tranquilidade. Mas quando a gente foi crescendo, passou para 50 lojas, depois 100 lojas, depois 200 lojas, 300, 400, 500. Então, assim, sempre eram novos desafios. Sempre desafios. E eu vejo hoje um dos grandes problemas dos empresários, para vocês falarem um pouquinho de se sentir na pele, a luta de não ter tempo para a família. É um conflito. Não sabe se dedica à empresa ou se dedica ao negócio, à família, né? E eu vejo hoje alguém vivendo isso aqui, vocês vivendo isso, vocês duas aqui, que vocês vão ter que falar.
viver nisso, né? O conflito entre marido, família e tudo, tem que ser dono de casa, que são as duas filhas, são casadas, elas vão falar, né? E trabalham muito também. E é um dos principais problemas hoje dos empresários. Trabalhando muito, sofrendo muito, não ter tempo de dar atenção, né? E aí eu pergunto, como que pode fazer para conciliar isso? Como é que fazia? Como é que eu fiz para conciliar isso? Você acha? Era o quê? Ficava muito tenso no trabalho, mas quando chegava em casa dedicava a isso. Não tinha muito network, final de semana, não tinha nada disso, né? A gente preservava isso, né? Foi a maneira que nós resolvemos. Eu acho que, na verdade, também, a gente não pode ter muita ilusão com as coisas, né? As pessoas falam, tem que ter muito tempo, tem que ter isso, uma vida perfeita. Isso não existe. Isso é uma coisa meio fora do eixo. Que a vida do dia a dia é uma vida pesadinha, né? Lógico, para todo mundo. Então, assim, eu acho que o importante é a gente estar realmente presente na hora que pode estar. Ter qualidade, também, ter alegria, né? Alegria, sempre estar de bem. Né? Porque, assim, você conviver com pessoa triste, pessoa pessimista, pessoa para baixo, tira muita energia. Então, já que você tem que fazer muita coisa, que faça com alegria, com gosto, com amor. Como você, né? Força na peruca, né? Que você fala comigo de manhã, você me quer. Força na peruca. Aí, quando o senhor reclamou qualquer coisa, falou, meu amigo, reclama não, força na peruca, né, bem? Eu acho que tem que viver a vida de boa, feliz, com bom humor. Né? E aí, assim, final de semana, quando pode estar com a família, esteja mesmo com a família, esteja presente realmente, dê atenção, brinque. Eu acho que dessa forma, supre muito. Agora, de verdade. Agora, o que ficou marcante para mim, assim, que graças a Deus eu tenho a felicidade de falar que eu consegui construir uma grande empresa e tudo, e consegui também, graças a Deus, manter a família com os princípios e valores. Porque tem duas filhas, nós temos também duas filhas que são muito dedicadas ao trabalho, aos seus negócios. Laura, pode falar um pouco, né, Laura? Hoje você trabalha com seu marido, Marcinho, né? Fala um pouco da sua vida profissional aqui agora. Como é que... Porque eu hoje tenho que segurar elas, nós dois, né, bem? Nós temos que segurar elas de tão responsável que elas são, né? Mas eu acho que é interessante essa questão de responsabilidade, antes de pontuar, né, da minha vida, que essa questão de responsabilidade é uma coisa muito interessante. O papai e a mamãe, vocês nunca cobraram da gente, né, ser responsável. Eu acho que o exemplo mesmo que fez isso, assim, mas seus pais cobravam boa nota, isso nunca foi cobrado, nunca. Vocês nunca me cobraram boa nota, eu acho que de você também não, né, gordinha? Inconscientemente, a gente já mas eu acho que é isso, é uma cobrança. Às vezes a gente é interessante que uma coisa que eu descobri também, o elogio, ele também é uma forma de estimular, né, assim. Então você sempre elogiava a nossa responsabilidade, e também eu acho que por vocês serem muito responsáveis, a gente entendia que isso era o mínimo que a gente tinha que fazer, então nunca foi cobrança. Eu acho que poucas vezes eu escutei assim, seu pai trabalha, você falava, né, mãe, assim, seu pai trabalha, a empresa do seu pai se dedica. Vocês estudam, então a empresa de vocês é o estudo. Estudava igual uma louca, eu tinha que mandar parar de estudar, né, bem? A gente era muito estudiosa, né? Muito responsável, isso é verdade. Mas a minha vida hoje... Você casou? Eu casei, na verdade. Eu sou formada em administração, né? Formei no IBMEC. Por 4 anos eu estive lá, eu formei em administração de empresas e eu estagiei por 2 anos, eu tive a oportunidade de estagiar por 2 anos dentro da Ricardo, né? Quando você foi estagiar lá na Ricardo Eletro, como é que foi a faculdade e o estágio? Então, nossa, assim, foi uma experiência muito grandiosa, assim, né? Estagiar dentro da Ricardo, era uma empresa muito grande na época, já era nos últimos anos que você estava lá dentro. Então eu estagiei lá por 2 anos, foi muito legal, assim, foi um estágio muito gostoso, assim, de muito aprendizado, passei por vários departamentos lá, era uma oportunidade única mesmo, assim, aprendi a lançar nota, aprendi a comprar os suprimentos da empresa, passei na parte financeira, fui no RH, mas foi uma experiência diferente, porque foi uma experiência árdua, assim, foi bem difícil, assim, vários dias eu saía da Ricardo
chorando um pouco, assim, chorando mesmo, porque eu acho que foi uma quebra de ilusão mesmo, né? Choque. Eu estudava na faculdade vários pontos de como gerir pessoas e tudo, mas na prática não era bem assim, né? Não era bem assim. Então, Você assim, ficou assustada, eu eu lembro. assustei bastante na época. Me ligava de noite chorando. Pai, mas não tá certo isso, não tá certo, filho. Mas isso é a vida real, é prática. Tem roubo de caminhão. Pai, mas essa semana, esse mês, roubaram 70 caminhões na empresa. Como é que vai aguentar isso? Ela foi ficando desesperada, né, Laura? Principalmente na época que eu cheguei no RH, foi algo que realmente me impactou muito, porque eram muitos funcionários, era um departamento 45 muito mil. grande. O departamento de RH era muito grande também na época, e eu realmente fiquei muito assustada assim, com a realidade. A empresa já estava muito grande, já dava para perceber que muitas coisas já não estavam tão na mão, assim, porque a empresa já era muito grande. Era 45 mil funcionários, então já tinha diretoria, já tinha um Eu acho monte que o de gente. departamento de RH lá tinha 250 pessoas. Né? Então Folha. foi algo que realmente me impactou muito. Foi uma oportunidade única, né? Mas não deixa de ser. Mas foi algo que me impactou muito na época, que foi um período que não foi fácil, não. Assim, eu me assustei bastante com a realidade mesmo. Só que foi um choque para eu entender o que era a vida real, porque realmente o que está em livros nem sempre é o que é vivido, né? Lógico que tem seu valor. Eu falo que minha faculdade colaborou muito com que hoje, né, eu vivo profissionalmente, mas é muito diferente, né? Eu acho que é só quem vive que entende realmente o que é o empreendedorismo. Então, eu comecei estagiando na Ricardo Eletro por 2 anos, casei. Foi ajudar o marido. O Marcinho, que é meu marido, pediu para que eu trabalhasse com ele. Ele estava começando uma empresa de construção civil. Eu fui trabalhar com ele na parte financeira, de departamento pessoal. Fui realmente auxiliar, começar a empresa. Ele é engenheiro, então eu ficava na parte administrativa e ele na parte de engenharia. Implantamos sistemas, fizemos tudo isso. Eu trabalhei por um tempo com ele. Meu pai já tinha saído. Meu pai já tinha saído da empresa, então ele estava em outros negócios, mais na parte de investir, pensando em investir mesmo em outras empresas e abrir outro varejo e tudo. E aí eu fiquei mais com o Marcinho nessa época. Trabalhei com ele mais ou menos uns 2 anos estruturando a empresa. E aí surgiu a oportunidade, eu não lembro como que foi. Surgiu a oportunidade que eu vou montar um negócio como de educação empresarial, de levar transformação para os empresários. Comecei no digital, você me ajudou a começar no digital e tal. E aí foi quando nós montamos um R1 empresarial, que é essa empresa que nós estamos hoje, né, filha? Dedicando aí a levar essa experiência aí para os empresários e tudo mais. Né? E agora já tem mais ou menos uns 2 anos que eu estou nesse novo propósito com você, né? De Aguenta, levar... eu sou bravo, né, Laura? Eu não sou bravo, é só te digo que tô dito. Não, depois eu queria ouvir da minha mãe como que foi a experiência de trabalhar com meu pai, porque eu aprendo muito com minha mãe também. Às vezes eu vou lá, recorro Como é que é a experiência de trabalhar com seu pai? Então, hoje eu trabalho com você já tem uns 2 anos, né? É uma oportunidade única, pai. Assim, eu falo que... Eu estava até comentando esses dias com as meninas, né? Aqui, as meninas que trabalham com a gente hoje, né? Na parte de social media. É uma oportunidade única, né? Assim, trabalhar de um lado de uma pessoa que é uma mente brilhante igual você é uma oportunidade, né? Não deixa de ser. A filha puxando. Mas só que mentes pesado. Brilhantes... Né? O sarrafo muito alto, muita intensidade, e então não é muito fácil, né? Assim, é um privilégio. Toda vez que eu me deparo com alguma situação mais difícil, eu penso, gente, deve ser alguma coisa que eu não estou tendo entendimento, né? Que ele tem mais experiência que eu. Mas é uma oportunidade única, mas não deixa de ser difícil, né? Porque é intenso, a mente é muito rápida, então às vezes é difícil de acompanhar, né? Mas só que uma coisa que eu acho legal de trazer, né? Que a Lívia é meu pai de saia. Então, assim... a Lívia vai sendo meu pai de saia, as personalidades dos dois são muito parecidas, né? Vocês dois se parecem muito. A Lívia é uma pessoa extremamente criativa, igual você. Igual a gente estava conversando esses dias. Brota ideia na mente deles, né? Assim, brota ideia toda hora, né, Lívia? brota... Aprendi com você, ué.
E eu e minha mãe, a gente já tem um perfil mais reservado, né, mãe? A gente já não gosta muito tanto das câmeras, pra gente é mais desafiador estar aqui do que pra eles. Mas a minha mãe é muito equilibrada, A gente gosta de mais trabalhar, backstage. a né? gente gosta de trabalhar nos bastidores, né? É isso. Eu adoro também ficar escondidinha, a Laura também. É. Mas eu ajudo muito o Ricardo e ajudo muito a Lívia. Mas isso colabora, porque como as personalidades são diferentes, isso colabora muito, né? Eu acho que se a gente trabalhasse juntas, talvez a gente iria ter mais algumas outras dificuldades. E eles a mesma coisa, porque é muito Parece igual, muito né? igual. E ele vinha me conta que agora essa maior influência do Brasil transformou, já tá daqui uns dias pegando o mundo. Tô sabendo? Filha, mas aqui é importante. Hoje a Lívia realmente é uma influência muito grande aqui no nosso país. Ela hoje, quem não acompanha, depois vai botar aí para vocês acompanharem ela. O pessoal da minha audiência, mas acho que todo mundo muita gente acompanha. Mas eu queria mostrar para vocês que a Livinha tem uma característica muito igual a minha, porque quem vê você hoje, né, Lívia, com essa potência toda e em comunicação e tudo, não sabe como começou. Você imagina, a Lívia, né, quando ela é criança, quantos anos bem, que ela começou a botar a gente dentro de casa para maquiar. Eu acho que ela começou com uns 11 anos. Acho que com 11 anos... Acho que foi uns 13, né? 13, 13 anos de idade, um belo dia, a minha casa se transformou num salão de beleza. Todo final de semana tinha lá 5, 6 amiguinhas que ela maquiava tudo para os casamentos, para as festas de 15 anos, tudo. E ganhava o seu dinheirinho. E tinha que guardar o dinheirinho na gaveta e todo dia ela ia lá conferir se o dinheirinho estava na gaveta. Ela, pai, hoje eu faturei tanto, pai, hoje eu faturei tanto. Chegou o ponto de eu ter começado a chamar a atenção dela, que lá em casa tinha 5, 6 pessoas esperando, nós tínhamos festa pra ir, tinha que ir pro final de semana pro sítio com a família, e ela não ia. Ela ficava até 1h da manhã do dia, da meia-noite, trabalhando e juntando o dinheirinho dela. Ou seja, parece alguma pessoa que eu conheço, né? Aí eu lembro que uma vez eu virei pra ela e falei assim, dia de sexta e sábado à noite, você não vai marcar mais nada. Ela falou, o dia que eu vejo... Porque você tem que sair pra poder divertir. Porque tava na época de namoro, de tudo, e não queria não. Se tivesse gente, ela preferia ficar maquiando, porque ela adorava maquiar, né, as meninas. E aí eu comecei a ficar brava com ela. E ela começou a abrir mão um pouco, mas era um sofrimento. Me né? conta, Lívia, por que você fez isso? Aonde veio a origem disso? E conta um pouco do seu sucesso. Como é que você construiu essa carreira de sucesso? Qual som? Agora é muito importante, filho, você passar aí. Tem muita gente que vai ver esse podcast nosso. Aonde você busca as ideias? Como é que você construiu essa carreira sua hoje aí? Que acho que muita gente tem vontade de... Hoje o mundo é das influências, né? Do digital. Como é que você construiu essa carreira sua? Qual a base dela? Antes de responder essa pergunta, eu acho legal falar um pouquinho que lá no início, vocês que investiram em mim, né? Meu pai e minha mãe. Porque sem isso não teria sido possível eu conseguir trabalhar nessa profissão e, né, conquistar o que eu estou conquistando agora. Então, sem isso, não seria possível. É sempre importante. Isso eu aprendi depois, né? Não só o financeiro, claro, mas muito mais do que isso. Porque o financeiro nem foi tanto, né, Lívia? Mas teve a parte que foi importante também, né, mãe? Do princípio. Do princípio. Mas muito mais do que isso, a parte de apoio, né? Porque eu estava estudando ainda, né? Estava entrando na faculdade. Sem o apoio de vocês, com certeza eu não teria seguido Mas adiante. Onde começou? Começou de lá onde atrás. Começou? Eu sempre gostei muito, de né, comunicação. mãe? Seu pai, você viu seu pai, as propagandas do seu pai? Desde pequena, né? Essa liberdade com a câmera, de falar. Eu sempre gostei muito de maquiagem. Foi onde eu comecei, né? Lá no inicinho, vendo a Camila Coelho, desde novinha, no YouTube. E aí a gente se mudou para São Paulo, eu comecei a trabalhar com isso. É uma pergunta interessante. Quem que era a sua referência? No inicinho, a Camila Coelho, no mesmo? YouTube. De maquiagem, que eu comecei com maquiagem, depois que foi mudando pra moda, né? Depois que foi mudando pra moda. E aí a gente mudou para São Paulo, inclusive a gente gravou um vídeo juntos na 25 de março, que as pessoas amaram. Depois eu vou pedir botar um pedacinho desse vídeo aqui. Que era como ser vendedor, né? Porque você sempre me falava que antes de qualquer coisa a gente tinha que saber ser vendedor,
saber falar de algo de uma forma que crie desejo. Casito, eu botava 1000 na sacola, minhas mãos tudo rasgadas aqui, ó, de carregar essa sacola. Aqui, ó, onde eu comprava os meus ursinhos de pelúcia, a Marins Fernandes é um dos mais famosos aqui da 25 de março. Isso aqui é um grande comércio em São Paulo. Essa rua 25 de março, que é a mais famosa, onde todo mundo compra atacado que for para levar para suas cidades e revender. Chegava aqui 6 horas da manhã, chegava na rodoviária 4 da manhã. 4 da manhã seu pai chegava na rodoviária. 6 horas da manhã ele vinha pra cá. E daqui ele esperava as lojas abrir. As lojas aqui abrem 7 da manhã. 7 da manhã. Comprava e rodava isso tudo aqui pra comprar o que tinha que comprar. Eu levava essas bugigangas, comprava atacado. Na cidade nossa, do interior, não tinha. Aí era novidade. Como era novidade, vendia muito. Na época era um sucesso, era Alckmin. E a mola? E a molinha, que é as molinhas. Então eu comprava 1000 molinhas, tudo. Na sacola? Tudo na sacola, levava, punha no ônibus e levava para Divinópolis. Sempre tem um produto que tá estourado. Olha a quantidade de gente carregando sacola pesada aqui, pesada. Quanto custa cada um desses? Um é 3, 2 é 5, amigo. Um é 3, 2 é 5. Você vende atacado? Atacado 5 por 10, amigo. Fabricação própria. 5 por 10. 5 por 10. Você leva pro interior, você vende cada um por 10. É isso que eu fazia, ó. Tá vendo? Atacado. Então, tudo hoje em dia que eu faço veio de coisas que você me ensinou, pai. Por exemplo, a própria criatividade sempre me falava, filha, você tem que criar uma coisa que é a sua identidade. Seja uma assinatura, alguma coisa que você faz, como você está trabalhando com a internet, você tem que criar o seu jeito. Não adianta você copiar ninguém, você tem que ser original, né? Você tem que ser autêntico. Então, isso sempre, desde quando eu comecei, batia na tecla. Posicionamento. O posicionamento, quem é você, porque não adianta pra copiar. Que você vende. Né? A Ricardo Eletro mesmo sempre foi muito original, sempre foi muito, assim, você. Não adiantava as pessoas te copiarem, né? Era você que criava aquilo. Então, isso você me fala muito. E também outro ponto que é muito importante é a questão do marketing, né? Que você sempre me falava. Não adianta você investir nas suas coisas, enfim, nos conteúdos, no que você fizer, se você não investir, assim, o tempo, a energia, não financeiramente, eu digo, no marketing, né? Não adianta você fazer muitas coisas incríveis se as pessoas não estão vendo aquilo. Isso. Então, o marketing sempre foi uma coisa que você sempre falava, né, filha, mostra de uma forma diferente. Cria alguma coisa que vai te diferenciar. A riqueza está na criação. Na criação, o dia inteiro. O dia Só falando todo, isso. sempre. E aí foi surgindo, eu fui começando a trabalhar com isso, a gente veio para São Paulo, aí a gente gravou esse vídeo que foi um divisor de águas para mim na época, que naquela época tinha dado, acho que 2 milhões de views, 3 milhões de views no YouTube, que era muito, né, pela quantidade de seguidores da época, da plataforma. E aí eu lembro que você atingiu rapidinho 100 mil seguidores no YouTube, você ganhou a placa, você lembra? Foi, a gente ganhou a placa. Hoje você nem tem mais YouTube, né? Aí, hoje em dia eu não tenho mais YouTube, mas quem sabe mais pra frente a gente volte. Porque tudo que a gente faz, né, você sempre falou isso também, pai, é foco, né? Não adianta a gente querer fazer muita coisa. Então, desde que eu migrei mesmo pro Instagram e agora o TikTok, que tá crescendo muito, a gente sempre teve isso, né? Muito foco. E aí, no momento certo, depois eu abro o YouTube de novo. E aí, uma coisa que eu acho que você esqueceu, que o seu pai falou muito também, que quando ele foi entrar nesse negócio, eu estava estudando, falei, ó, não preocupa, você pode fazer sua faculdade, mas se você está dando certo no seu trabalho, pode dedicar que você vai ter sucesso. Tudo te dedica e vai ter sucesso. E aí, ela falou, pai, o que é mais importante nesse negócio que eu estou fazendo? Não lembro que você me perguntou. Filho, você não está fazendo negócio para brincar. Quando você está pegando uma marca que a pessoa confia em você, entregar uma marca, no final essa marca quer vender. Ela não está brincando, ela está investindo. Seu pai é empresário, ele sabe quanto custa gastar em publicidade, em marketing. Então, quando você, uma empresa, te pegar e te pagar R$1 para você fazer qualquer coisa, o que seu pai fala? Faça uma entrega que ninguém nunca fez. Não economize na entrega. Entrega mais. Entrega mais, entrega com vontade, de forma que quando a pessoa perceber, certo, que você postou, que teve muito retorno com aquele trabalho seu.
Porque com isso, você vai ver que mais e mais pessoas vão querer te contratar. E me fala sobre essa experiência. O que foi? E como é que você faz hoje? Como é que você pensa? É a base, né, mãe, que a gente tem. Eu falo com a mamãe porque ela tá do meu lado, atrás de todas as câmeras, me ajudando em tudo. Hoje a Adriana que cuida da carreira dela, né, bem? Sim. Comigo. Junto. E isso, na verdade, virou um princípio pra mim, né, pai? Isso é importante. Esse ensinamento, importante ele é muito passar isso. importante. De entregar muito mais. Você sempre falou, né? Você faz muito pra receber pouco. E tem gente que faz pouco querendo receber muito, né? Isso é uma coisa que eu levo, assim, sempre vou levar pra minha vida toda. E em todos os meus trabalhos, a gente procura entregar muito, muito mais. Pesquisa muito. Pra editar, fica horas e horas, né? Para justamente ter um retorno muito grande, a marca ficar muito grata e, mais do que isso, a marca ser fiel a mim, né? Porque é uma coisa muito difícil é você manter aquele cliente por muito tempo. Então, esse é o maior... Não que seja difícil, mas... É um desafio. É um desafio. O mais importante hoje em dia é o cliente ser fiel e continuar com você sempre. E para você criar essa fidelidade, você tem que entregar muito, né? Que é o que você sempre fez, inclusive com seus clientes, né? Com todos os seus fornecedores. Sempre fazer além do esperado, né? Além da expectativa. Isso é muito importante. E eu posso dizer que a Adriana, então, mais do que nunca, né, Laurinha? A gente vê, porque quem vê, por exemplo, a Lívia, né? Porque a Laura, por exemplo, que trabalha na empresa, administrativamente, por trás do negócio, também trabalha muito, né? E as pessoas geralmente vê o trabalho da Laura, a Laura trabalha na área administrativa, é trabalho. As pessoas ainda têm na cabeça que ser influencer, como você, que é simplesmente ir lá e postar uma roupinha e tá resolvido. Que é só glamour. É só glamour. E hoje eu tenho dentro de casa uma influência grande que é a Lívia, a Adriana pode falar melhor do que eu, e vejo quanto que você trabalha, quantas horas por dia você trabalha. Às vezes eu tenho que chamar atenção, porque 2h tá ela e a mãe dela conversando, editando, conversando, vendo alguma referência, vendo alguma coisa para ver se coloca, não coloca, se posta, não posta. Fala um pouco sobre isso, porque as pessoas ainda imaginam ainda que é só glamour, né? É um trabalho, né, gente? Muitas pessoas... Hoje eu acho que já caiu isso, né? No inicinho, né, Lívia, as pessoas achavam que era uma brincadeira, às vezes, que era uma coisa assim... só para mostrar, né? E as viagens? E não viagem. Hoje em dia tudo é muito sério, é um trabalho mesmo, né? Tudo que a Lívia posta, ela está sendo remunerada de alguma forma, né, Lívia? Então, assim, é trabalho mesmo, né? É isso que você falou, pai, é muito importante, porque às vezes a gente vê só o resultado, né? Mas por trás tem muito trabalho, muita pesquisa. Eu costumo pesquisar muito. Minha mãe, por mais que não apareça também, a Lau sabe, né? A gente em família sabe o tanto que custa energia, tempo, dedicação, esforço por trás das câmeras também para fazer tudo dar certo. Então, tudo que hoje em dia é postado, né, que a gente posta, que dá certo, os trabalhos, além da minha mãe, tem minha equipe também, que são pessoas muito competentes, que estão do meu lado, que eu valorizo muito. Uma coisa que você também sempre me ensinou, pai, é valorizar as pessoas que estão conosco, né? Porque a gente não chega num lugar sozinho. A gente sempre chega com outras pessoas junto, né? Sim. Então, a Lau também, de certa forma, ela é um grande apoio para mim. Apesar de não trabalhar diretamente, então ela é uma crítica, ela critica, ela fala, né? Sempre muito certa, assim, correta em tudo. E um apoio também, não só na profissão, também como irmã mesmo, né? De apoio, de incentivo, que é uma coisa que é muito importante. Você ter alguém, igual você teve a minha mãe no início, ter alguém do seu lado te apoiando, né? O Adib mesmo também me apoia. É difícil fazer as coisas sozinha, né? Então, importantíssimo você trouxe, né? E outra coisa que é importante que ela trouxe, assim, que à medida que você foi crescendo também, isso é importante as pessoas entenderem, né, Laura? E a Adriana tem muito essa cabeça, a gente tem muito essa cabeça. À medida que você foi crescendo, você foi investindo na sua carreira. Porque as pessoas veem aquelas roupas, tudo, investiram em roupas, né? E em profissionais. Hoje você tem pessoas de alto escalão
que te acompanha e te orienta também. Né? Fala só um pouco sobre isso, porque hoje você tem outras pessoas que te ajudam. Além de ter uma agência por trás, tem pessoas que te ajudam a investir, que te ajudam a te orientar. Por quê? Porque você não tem dó de investir. Muitas pessoas, não, vou contratar essa pessoa não, porque é muito cara. Eu não vou comprar essa roupa não, porque senão é muito cara essa roupa. Não, você investe, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia dá para investir um pouco mais. Pois né, é, mãe? investe bem, né? Mas é importantíssimo, né? Eu acho que esse trabalho da rede social é um trabalho muito de imagem, né? Então, tudo que for elevar a sua imagem e também te colocar no posicionamento que você precisa é válido. Óbvio que tem que fazer as contas, né? Caro. Mas é muito importante. No início eu ficava até com receio, né? Mas isso é muito caro. As viagens mesmo, né? Custa. Então, é um investimento muito alto, mas a gente procura e sempre fala, né, pai? Você paga, você tenta... Alguém que paga a conta. Arranjar um trabalho, Alguém- né, Alguém lógico. tem que pagar a conta. Alguém tem que Isso pagar daí é a ela. conta. Então, tanto que você investe, você faz em publicidade, você faz, né, o balanço das coisas. Mas isso de investimento, eu acho que hoje em dia, na profissão de influenciadora, de fashion, de mídias sociais no geral. Peraí que eu perdi o fio da meada. O que eu ia falar? Sobre investimento. É muito importante. importante investir. Ah. Quem não investe fica para trás. Investir, que você fala aí nos desfiles fora do país, é investir em roupas novas, em sapato, em tudo. Eu acho que mais do que isso, quando você começa a trabalhar com isso, tem um caminho que muitas pessoas seguem que pode ser muito ruim, que é o caminho só de fazer publicidade, só fazer propaganda. E deixar o tempo do conteúdo orgânico, dos investimentos, de coisas que, como eu comecei, né? Então, não deixar para trás a forma que eu comecei, o que as pessoas gostam de ver. Porque as pessoas, elas gostam, sim, das publicidades, mas muito mais do que você faz organicamente. Então, o conteúdo que E você esse faz... organicamente você tem que comprar as roupas, você que gasta, você que vai viajar, você que faz as viagens. É o tempo também, né? Que você, por exemplo, num dia, se você pode fazer 5 publicidades, 6 publicidades, que você ganha mais a curto prazo, mas se você tira, por exemplo, faz 2 muito bem feitas no dia, e metade do outro dia você foca em planejamento, em fazer coisas orgânicas, em conteúdos, às vezes, que você não está recebendo, mas vai te posicionar bem, é o que eu acho que cria essa carreira a longo prazo, Você tem. que é o que a gente busca, né, mano? E é isso aí. importante, né, Laura? A gente fala muito com a Lívia, a Adriana, uma coisa que eu bato muito com os empresários, que é a mesma coisa como influência em todos os negócios, é a questão do posicionamento claro. Eu já vi as discussões aqui entre Laura, Lívia e Adriana, empresas querendo pagar você não sei quantos R$1.000, valores bem altos, mas era marca que não estava de acordo com o seu posicionamento que você atende. E você, pai, o que eu faço? Essa marca quer me pagar uma fortuna, mas se eu fizer não tem nada a ver com o que eu sou, com a minha essência. O que seu pai sempre te orientou? Não fala você. Que é Não faça. Não faça. Não faça. Você E vai perder o seu posicionamento. importantíssimo, né? Isso. Isso eu segurei muito, porque a tentação, muitas das vezes, pela marca pagar um valor bem mais alto, às vezes que outra marca que ela quer fazer não paga, e eu falava, filho, não faça. E assim você foi construindo sua carreira nesse posicionamento. É porque eu acho que as pessoas que seguem, né, uma pessoa, conhecem aquela pessoa, sabe o que ela gosta realmente, o que combina e o que não combina. Então, quanto O mais a público que ela pessoa... atende, né? o público. Quanto mais a pessoa vai sendo fiel ao que realmente ela gosta, quanto mais a pessoa vai se conhecendo, a influência vai se conhecendo e vai sendo certa naquilo que ela gosta, no que ela acredita. Realmente usa. É um processo de conhecimento que eu acho que a pessoa tem que ter dela mesma. Isso aí vai ficando forte, vai tendo eloquência. Agora, quando a pessoa, ela nem sabe o que ela gosta, nem sabe o posicionamento dela, Copia todo mundo. onde que ela tá, uma hora ela tá copiando um, uma hora ela tá copiando outro, ela se perde. Então, ela perde a referência dela, individual. Na hora que ela perde a referência individual... Isso é nada mais do que exatamente o posicionamento claro da sua... Como é que você acha o posicionamento, pessoal? O empresário que tem falado, que eu falo tanto lá no RGV. Como que você... A RGV é a mentoria minha de 3 dias, para todo mundo entender, porque quando o podcast é novo, tem que falar, gente, hoje nós estamos no novo
negócio, né? Que é levar o conhecimento para os empresários, que é a mentoria de 3G que eu faço em São Paulo, que chama RGV, o método. E lá eu falo muito sobre essa questão do posicionamento. E o posicionamento, você acha exatamente que nós construímos na Ricardo, está construindo agora a Livre, está construindo agora nesse novo negócio, é a sua essência. A sua essência é que onde você tira o seu posicionamento. E a essência sua pode ser de preço, pode ser de luxo, pode ser o que for. Então, por exemplo, não é que a pessoa, uma influência que mexe com um público B, C, D, é mais ou menos importante que quem mexe com o público A. Importante é você se achar. Esse é meu público, eu converso com esse público e eu vou falar com ele. É isso aí. O que não dá pra você falar com todos os públicos ao mesmo tempo e aí a pessoa não sabe quem você é. E isso é não achar o seu posicionamento, isso prejudica muito todos os negócios. E falar lá. Não, eu acho muito interessante porque isso que você, né, que está sendo trazido aqui é uma coisa que realmente é praticada, né? Assim, praticado é em realmente casa. praticado. Então, por exemplo, hoje você, né, gordinha, você sabe muito bem que... Gordinha é meu apelido. Dentro de casa. Você sabe, a Lívia realmente ela é uma pessoa que ela pratica isso do posicionamento, né? Isso já é uma rotina para você. Mas isso é não duro o difícil. posicionamento que seu pai fala. Porque Isso. pra você ter um posicionamento, às vezes você tem que abrir mão até de ganhar Lógico, dinheiro, um monte de coisa, né? Lógico. Mas isso também é muito... E o o seu meu pai, pai também, principalmente. muito original. Sempre É. foi muito original. Sempre foi muito ele, né? Hã? Você também sempre foi muito original na Super. Ricardo, Muito com as verdade. propagandas. É. Hoje com nossas mentorias, né? É. Você é muito... Por isso que chama sem babá, porque eu tenho horror de falar coisas para as pessoas, e por isso que esse nome é muito original desse nosso podcast, né, daqui, porque eu tenho horror das pessoas falarem aquilo que elas não vivem, ensinar algo que não é, que nunca passou por aquilo, e eu fico bravo mesmo, eu fico meio que sendo defensor dos empresários, porque eu sei o que é ser empresário nesse país, eu sei o tanto que é duro. E aí tem gente ensinando caminhos errados, com gatilhozinhos, com historinhas que não são verdadeiras, com uma delas que você vai tirar 60 dias de férias, 90 dias de férias, e agora já está começando a mudar, né? Porque eu comecei a bater nisso e eles falaram, opa, como é que um empresário está começando pequeno e médio, que geralmente são os empresários que querem a mentoria, pode tirar 60, 90 dias de férias. Aí agora ele começa a falar, não, mas não é nessa 60 dias de férias direto, é de vez em quando, você sai no final de semana. Não, férias é férias. Então, mas por quê? Porque é uma covardia isso. Então, e eu falo, se eu tiver que entrar em qualquer negócio, eu só vou entrar se eu tiver condição de falar a verdade. E as verdades, muitas vezes, não é o que as pessoas querem usar. Sim. Não querem ouvir. As pessoas vão lá no RGV, por exemplo, ficam lá 3 dias, né? Eu falo, se vocês vierem pra cá, não é Brasil de quem faz... Não precisa nem vir pro RGV. Brasil de quem faz não quer dizer que você não pode tirar férias, não quer dizer que você não pode ter liberdade. Não, mas tem que saber que para construir essa liberdade, para você ter paz, para você criar o seu travesseiro, para você dormir em paz, requer um tempo, requer uma caminhada, requer conhecimento, sabedoria. Não, e você está falando uma coisa que você viveu no varejo. Você está falando da parte varejista, das coisas que você vive, que você, né? E realmente... Não, de negócio, assim, né? Isso de aí negócio. de negócio. De negócio, que todos os empresários vivem. Né? E eu acho muito isso é uma coisa muito legal que você também pratica muito. Eu acho que, né, é sem blá 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 mesmo. A gente até nesse novo negócio, a gente tá agora nós estamos encontrando, né? A gente desde o início a gente está realmente fazendo um bom trabalho com profissionais excelentes para achar esse posicionamento, né? Tem um ano aí que tem uma pessoa acompanhando a gente para achar esse posicionamento claro. Então isso é uma coisa que realmente é vivida, não é uma coisa de realmente de mentor de palco de falar. Então é uma coisa que é vivida o posicionamento. Uma coisa que eu acho muito interessante também principalmente assim, porque a gente coloca muito a Lívia, né? A Lívia e meu pai, né? Como na frente, porque exatamente, a gente é como se a gente estivesse por trás administrando, ajudando a administrar a carreira, né? E os dois é uma coisa muito interessante com relação a planejamento também, né? Assim, eu vejo isso muito interessante, assim, o calendário e tudo. Então, assim, eu vejo muitas vezes. Eu vejo muitas vezes meu pai falando sobre o calendário mesmo, né? Assim, o calendário, o tanto que você cobra isso, ter tudo planejado. Não é fácil, porque isso é uma coisa que requer mesmo, assim, um planejamento e tudo. Então, não é fácil ter o calendário que você tanto, né, espera. O calendário que ela fala, gente, é um planejamento que eu faço. Como é que você pode começar um mês
sem estar tudo desenhado. A gente começa desenhando no primeiro mês, depois 2 meses, depois, no mínimo, isso. trimestralmente. E assim, E a Aline faz a mesma coisa, né? eu vivi, né? Como é que é, Aline? Eu vivo com ele e com ela, com os dois, né? E eles são muito organizados, extremamente organizados. O planejamento é feito muito bem feito. Detalhado. Toda viagem da Lívia é super Detalhado, pensada, muito. né? Como é que é feito? Fala, Lívia, como é que você faz pra você fazer uma viagem? Quando você começa a fazer uma viagem, como é que você faz esse calendário? Como é que você desenha? Como é que é? Deixa eu te trago o caderno dela. Fala. A viagem, como que a gente programa uma Como é que você viagem? escreve tudo? Fala. As pessoas acham que você chega lá e veste a roupa. Como é que você faz? Não, imagina, a Tudo. gente faz, pra fazer uma viagem, a gente leva uns 3 meses, né, mãe? Pra organizar tudo da viagem. pensando. 3 meses desenhando. Desenhando todos os dias e todos os conteúdos durante o dia de TikTok, de Instagram, de coisas novas. As roupas também. São Na tudo verdade, numeradas. tudo começa antes, né? Primeiro são pensado o que de novo eu vou trazer nessa viagem. Então a gente começa a pesquisa de roupas e looks. Que tipo de roupa que combina com a cidade, que tem a ver com a cidade. A gente não escolhe uma roupa. Vamos passo a passo, é importante para a com pessoa saber. momento. Primeiro a gente vê o que de relevante eu vou fazer naquela viagem. Primeira coisa é isso. Depois a gente pensa... Com essa ideia. o que vai ser de diferente. Não adianta só ir, né, na viagem. Tem que ser algo novo, algo que vai... Ser diferente, eu falo isso o tempo todo. Algo que vai me diferenciar de alguma forma. Depois começa a pesquisa que é muito profunda de mood board e roupas. Muitas coisas a gente faz sobre medida Explica o também, que é uma mood coisa- board, o que é mood board para ele. Meu pai sabe o que é. Sabe board? não, mood board. É Fashion como não. se fosse um brainstorming. Você pensa durante vários dias, Sobre tudo. de várias ideias diferentes. Depois você vai filtrando e faz o direcionamento daquilo. né? Você vai pegando, por exemplo, fotos de roupas, de maquiagens, de lugares de fotos. Então você monta o mood board. E é Isso uma aí, preparação- 3 meses antes. Por escala a exemplo, viagem. eu vou tirar uma foto de dia. Onde que eu vou tirar essa foto? Eu vou tirar essa foto nesse lugar. Vou tirar. Aí vai. Não vai entregar minha estratégia pros Ah! outros, né? Não, mas tem uma... Tá certo, planeja- mas pode encerrar aqui que você não vai entregar essa estratégia, não. Né? Não, mas isso é o que a gente, no geral, assim, tem um planejamento muito detalhado. Por exemplo, de todos os cabelos que eu vou usar na viagem, de todas as maquiagens que eu vou usar na viagem. É tudo pensado, é tudo organizado. Óbvio que tem coisas que são naturais ali, mas tudo é planejado, arquitetado, dia, horário de post. Eu lembro muito bem que, por exemplo, quando a gente viajou essas férias agora de janeiro, que a gente estava na neve, e como a gente trabalha há bastante tempo com o Instagram, eu sei direitinho como que funciona o algoritmo, né? Então, eu estava no meio da viagem, eu entendi que o Instagram não estava entregando muito. Eu segurei, eu dei 2 dias sem postar. post nada na neve, que é uma coisa que eu nunca faço, porque viagem é onde o engajamento está mais Para aqui. alto. Hã? Tá tranquilo aqui? Tá. Pode falar. 2 dias. Eu lembro que... Quer que a gente espere um pouquinho? Não, pode ir. Tá bom. Quando a gente está numa viagem, o engajamento é muito alto. Eu me lembro nessas férias de Você fala dos janeiro. algoritmos, você tem que entender até disso tudo. A Lívia entende dos seguidores dela, ela entende bem dos algoritmos dela. Ela sabe a hora melhor de postar, ela sabe o dia melhor de postar, ela sabe que tipo de coisa que vai ser bom naquele dia. Pode ir. E aí, isso é só um exemplo, por exemplo, de quanto que a gente precisa de pesquisar onde a gente está atuando, né? Isso. E aí o Instagram é como se, assim, eu sei direitinho, eu sinto quanto que vai dar, quanto que não vai dar. Diferente do TikTok, que é uma plataforma nova, que tem só 2 anos que eu tô, mas o Instagram, como tem mais tempo, eu me lembro nessa viagem mesmo de neve, que numa viagem para uma influenciadora não se cogita deixar de postar um dia, porque é muito engajamento. E eu me lembro nessa viagem da neve que eu entendi que o Instagram, o algoritmo não estava entregando normalmente. Então eu segurei 3 dias de viagem. Porque estava tendo sem alguma post. coisa de quê? De política? O que é que estava tendo? Era a eleição. A eleição. Então, eu segurei 3 dias de viagem, ou seja, perdi 3 dias de engajamento muito bom, pra no domingo, que era tipo um dia antes que a gente ia voltar da viagem, eu quase perdi a viagem toda de post, porque eu sabia que no domingo ia ter um post muito diferente, que era o da Hello Kitty, e que eu queria muito que o Instagram E quantas entendesse... visualizações teve esse post, por exemplo, seu? Agora eu não lembro de cor, Acho que assim. 3 milhões. 3 milhões.
Não sei. 3 milhões. 2 milhões, eu acho. 2 milhões, 800, não sei. Eu não sei, agora eu não me lembro, não. Mas é isso, né? Como eu sabia que era uma coisa bem diferente, bem interessante, eu segurei, retraí o algoritmo do Instagram para na hora que eu surgisse no Instagram, ele me entregasse para muita, muita gente, que foi o que aconteceu e repercutiu da forma que a gente estava esperando. Então tem todo um E aí me fala uma coisa, filha. Adriana, que está nesse mesmo, porque o pessoal entender. O que você diria hoje para uma pessoa que quer seguir uma carreira sua? Que é mais ou menos... seu pai tá levando umas mentorias, que é o conhecimento dele de 30 anos, eu levo através do RGV, né? E tem muitas meninas que inspiram em você, que eu vejo e saem, né? As pessoas querem tirar foto com você, querem perguntar, quer ver você como um exemplo. O que você diria para essas meninas hoje que estão começando? O que é importante? Primeira, uma coisa muito relevante que foi para você. Eu acho que gostar mesmo, de verdade. Gostar de verdade. Tá na essência. Né? Gostar muito mesmo. Não adianta achar que vai entrar para ganhar dinheiro. Não, acho difícil hoje em dia. Eu acho que esse mercado está cada dia mais saturado, né? E eu vejo que as pessoas que se mantêm são pessoas que realmente amam aquilo, que fazem por amor. Isso é uma coisa natural mesmo da pessoa. E eu acho que mais do que isso é ter muito... eu falo assim, eu sou uma pessoa que tenho muita ambição. Tenho que até controlar às vezes. Eu acho que essa ambição, ela é muito boa pra mim. Ao mesmo tempo que eu tenho que controlar, ela é muito boa. Que ela que me faz... Ser competitiva, buscar realmente ir atrás com muita garra, assim. Quando eu fazer tudo perfeito. Quando eu quero, assim, dar de tudo mesmo. Tudo. Mas eu não acho que você fala de ambição só parte financeira, não. Não, é de perfeição. Eu acho mais a questão em relação a fazer alguma coisa que te dá realização. Realização profissional, assim. Pessoal Nesse também. sentido. Mas eu acho que é importante também pontuar pessoal, que lógico. é um ramo que a pessoa também tem que entrar sem pensar que é uma coisa só glamurosa e tudo. Porque eu tenho uma experiência muito legal. Muita gente quer entrar nesse ramo pensando, eu quero viver uma vida de luxo, uma vida de glamour e tudo. E foi muito interessante que eu tive a oportunidade, né, uma vez de viajar com a Liv e com minha mãe para Fashion Week, né, de Paris. E nos bastidores, não que não seja uma vida gostosa, legal, né? Não deixa de ser, obviamente. Você está num outro país, é uma grande oportunidade, você encontra com várias celebridades, mas não é um momento de glamour em si, né? Tem o glamour e tudo, mas é trabalho mesmo. Trabalho é tudo pensado. Que hora você estava dormindo lá? Dormia muito tarde, acordava muito cedo e tem que um batidão, né? Assim, de organização de quarto, de look, correria. Foi legal. Foi super legal, assim, mas só que eu já sabia, né, que a rotina não era tão simples assim, mas foi uma oportunidade que eu vi também de como que tem que trabalhar, como que realmente existe uma responsabilidade, existem entregas, existe realmente por trás... É um ambiente realmente bem intenso, né? Não é um ambiente fácil de conviver. O ambiente da moda é um ambiente muitas vezes difícil, né? Você chega na frente de um desfile, tem lá os fotógrafos, um monte de gente batendo foto, vira para um, vira para outro. Não é brincadeira, né? É um mundo realmente muito competitivo também. Então, que também eu acho muito, muito interessante trazer também, não só no mundo de trabalho, mas só que é uma oportunidade única, né? A Lívia ter a carreira dela com a minha mãe, porque realmente é uma proteção mesmo. Eu acho que isso faz muita diferença. Também trabalhar, né? Eu acho que é muito interessante também a gente falar, né? Qual que é o esteio da nossa vida, porque a gente tem alguns estudos que a gente faz também que nos norteiam para isso. Então, a Lívia também ser muito blindada do mundo dos pensamentos mesmo, é muito interessante isso, que é uma coisa que fortalece a Lívia. Minha mãe está do lado da Lívia, é uma coisa que fortalece ela. Então, acho que isso também é um diferencial na carreira da Lívia. A Lívia ter uma pessoa do lado dela que realmente tem carinho por ela, gosta dela. Não é a mesma coisa. Lógico que tem muitos funcionários e assessores que são também muito carinhosos e tudo, mas ter uma mãe do lado para controlar também, né, os pensamentos, ajudar. Então, é muito importante isso também, né? Assim, eu acho que foi uma experiência muito interessante que eu vi. A força, né, da minha mãe estar do lado da Lívia, mas também do esforço que né, para você e tudo. É um trabalho muito intenso. Então, acho que não pode
pode ter essa ilusão de achar que a vida de uma influencer é uma vida tranquila. Então, para quem quer entrar nesse mercado, saber mesmo, né, que é trabalhar mesmo. A gente sabe agora, mais do que nunca, que eu trabalho, como eu trabalho tanto num ramo tradicional, que é a construção civil, mas também trabalhar com meu pai agora no mundo digital mesmo, tem as suas vantagens de trabalhar no mundo digital, que você pode estar em qualquer lugar do mundo que você consegue trabalhar, mas por outro lado também é 24/7, né? Assim, não para. Então, assim, o mundo da Lívia é trabalhar, ela trabalha aqui, quando ela viaja, ela trabalha. Você, quando você viaja, é necessário trabalhar. Final de semana tem que trabalhar. Então, também tem esse outro lado da internet, que é o 24/7, né? Então é muito intenso, não é fácil, é uma oportunidade, é muito gostoso, lógico que logicamente é muito legal e tudo, mas só que é trabalhar, né? A viagem de esqui, a gente viajou com você uma vez para esquiar no ano passado, não foi nem nesse, mas no outro, não foi nesse dos 3 dias, mas na outra vez que a gente viajou lá para Courchevel, por exemplo, foi super intenso. Você trabalhou quase todos os dias, tinha que né? fazer conteúdo todo dia. Você trabalhando agora na viagem, é intenso. Então, é um esforço, não deixa de ser um esforço grande. E a internet é isso, né? Ela é intensa, ela é momento, não dá para perder o time, então realmente é bem intenso. E o que eu acho também muito dessa questão de aparecer, né? Que é a questão do Ricardo, da Lívia, que aparecem, tem que saber lidar muito também com a vaidade. Não tirar o pé do chão também, que eu acho que isso é uma coisa que eu faço, né? Com o Ricardo, faço com a Lívia, assim. Porque quando a pessoa começa a aparecer muito, começa a ter gente que é fã, começa a ter gente que gosta, gente que elogia muito, tem que puxar. Não, calma, né? Não pode sair da realidade, porque não pode perder princípio, senão a vida vira um inferno, né? Então, eu acho que essa parte aí, quem quer ser influencer, quem quer mexer com isso, quer ser conhecido, né? Tem que sempre estar trabalhando com a cabeça. A cabeça, ela tem que ficar centrada, equilibrada. Porque é fácil desequilibrar, é fácil não ficar centrada nisso, né? Tem que ter algumas coisas que além, né? Tem que ter. Você tem que saber o que realmente é importante na vida, o que tem valor, né? Que isso aí é uma parte figurativa, é uma parte de personagem. Na verdade mesmo, você tem ali sua vida, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos verdadeiros, seu marido. É isso que vale mesmo, né? Você tem que ter aquilo ali como uma profissão, para você, né, fazer a coisa que você gosta, realizar, ganhar seu dinheiro, que todo mundo precisa de ganhar dinheiro, mas não pode perder as essências. As essências verdadeiras têm que estar ali, ó, né? Acima de tudo, firme e forte. E essa mulher é forte para isso, hein? Qualquer coisa puxa a orelha nossa, né? Eu gosto de puxar mesmo. Bom, vamos agora falar aqui, agora para encerrar, aqui, nós estamos aqui no finalmente, um momento sem brabá, né? O que você diz? Que começa aí? O que você percebe hoje que é um brá, que na verdade o que fala não é o que vive, é só encher, como dizer, encher e não traz nada que é de verdade mesmo, né? No papo reto, direto. Quem quer começar aí o primeiro momento brá? Vai pensando aí, hein? O que te incomoda? Assim, isso aqui é um verdadeiro brá. Livre, tem alguma coisa aí no seu mundo, você fala, isso aqui é um brá. Laura? Vou pensar. Nós estamos vivendo muito blá aí, né, Laura? Eu acho que blá é, por exemplo, eu acho que hoje em dia, o que a gente vê na internet, muitas pessoas do blá, não só no seu ramo, mas em todos, assim, falando de vidas perfeitas, falando de facilidades e iludindo mesmo, assim. O Instagram, ele também, dependendo da forma que você vive, né, e vê aquilo ali, é uma vida perfeita, né? Assim, e eu acho que hoje a vida de muitas pessoas e muita gente vem de uma vida perfeita, né? No empreendedorismo e tudo também. E não existe uma vida perfeita, né? Assim, eu tenho observado, a gente às vezes tem essa ilusão, nossa, mas a vida de tal fulano é tão boa, é tão perfeita, mas todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas lutas, cada um na sua dimensão, mas todo mundo tem suas lutas. Não existe uma vida perfeita, que tudo é perfeito, marido tudo perfeito, família tudo perfeito, trabalho tudo perfeito. Acho que todo mundo se esforça, todo mundo se empenha, né? Desafios todo dia. Todo mundo tem seus desafios. Só que quem
quem não tiver essa consciência vai ver aquilo ali e sofre muito. Sofre. Sofre mas sem saber até por quê, hein? Pior é isso. É. Às vezes, no inconsciente, ela se acha incapaz, ela se acha que o mundo lá é perfeito. Mas aí... E no inconsciente está sofrendo. Por isso que eu digo que precisamos de pessoas, aqui nesse nosso podcast Sem Blá Blá Blá, pessoas que mostrem a realidade. Para quê? Não é para nada, para perceber que espera aí, não caia nessa, não. O mundo real, ele é diferente. Igual a Laura falou, ela foi lá, estudou 5 anos na melhor faculdade de administração. Quando ela caiu para dentro da empresa, eu tive que controlar a Laura. Nós tivemos várias discussões, né, Laura? Discussões até nervosas, porque a Laura não ficou apavorada de ver o tanto que a vida prática é diferente da vida do que o pessoal fala aí nos livros, né? Então tem que ter consciência disso, e por isso que nós temos que trazer equipes, que trazer vocês aqui, que está comigo dia a dia, para falar para as pessoas o que é a vida real, né? Eu acho, Não só que ficar- uma coisa que eu acho importante pontuar, que também é um ensinamento que vocês dois sempre trouxeram, vocês sempre nos fortaleceram muito também. Eu acho que a juventude de hoje, ela precisa de ser mais forte também em alguns aspectos, porque quem vai ajudar o mundo, ele vai continuar. Isso não, ninguém vai parar e vai ser todo mundo bonzinho. Isso não existe, né? Eu acho que as pessoas também têm que se fortalecer. Você também claro. tem que ser mais. As pessoas hoje, eu acho que as pessoas têm que ter mais defesa. Eu sinto que hoje também a juventude, às vezes, tá muito frágil. Ai, mas tá o fulano, tá fulano não sei o quê e tal. E isso nunca foi uma realidade lá em casa, né? Assim, vocês sempre foram muito, nesse aspecto, duros mesmo, assim. Não existe, Tem que enfrentar a não vida. existe mimimi, não existe, ai, coitada de mim, vitimizar. Não. Isso não existe. Eu acho que todo mundo tem que enfrentar a vida. Lógico que eu e a Lívia, a gente não pode, né, negar que a gente nasceu em condições muito boas de vida. Isso também facilita. Mas Eu vou te cortar importante aqui, Laura. Esse final de fortalecer. semana a gente tava no aniversário da Carla e do Marcelo. No aniversário de casamento, né, de 25 anos, e a Ivete Zangado cantou lá, né? E aí eu não perco um momento de nenhum momento, todo momento, na verdade, eu quero passar algum conceito para as meninas, né? E vendo lá ela cantando no pleno sábado, e falei, você pensa pra você ver, a Ivete acabou de ter o carnaval agora, ela ficou, eu acho que uns 15 dias, todo dia, trabalhando nesse trio elétrico, 12, 15 horas por dia, e já passou o final de semana, tá aqui no sábado cantando, olha a força da mulher, olha a energia que ela tava cantando lá e tudo mais. Então, assim, quando você estiver reclamar alguma coisa, lembra da Ivete Zangado. Eu falei com vocês lá. Eu acho aproveitei assim, para passar o Nossa conceito. criação não é uma simbologia de força, né? De Meu pai trabalho. é muito forte, você é muito forte, né, mãe? Então, assim, não foi uma criação de passar a mão na cabeça, foi uma criação de vai pra frente, vai pra cima, façam acontecer, vocês têm que fazer vocês têm que fazer por vocês. Então, assim, é muito interessante esse aspecto também, porque eu acho que isso é uma coisa que hoje também é muito fácil você jogar. Mas só que o Instagram faz isso, eu ficar triste porque minha vida não é perfeita. É muito fácil você terceirizar o problema das pessoas, né? Eu acho que a pessoa que pensa isso não é quem está fazendo o Instagram ali que está errado, porque a pessoa que está ali mexendo com o Instagram, ela não vai passar coisa ruim, não. As pessoas não precisam de ficar postando problema. Ninguém vai imagina. postar lógico. problema para pesar a vida de ninguém. Eu, por exemplo, quando eu vou postar alguma coisa, eu quero postar alguma coisa legal, bonita, alegre. Eu não vou postar nada para pesar a vida das pessoas. Agora, quem está assistindo tem que saber, o que separar. é separar. O que é Instagram? Instagram, entendeu? Eu acho que a gente Mas tem que quem ensina cuidar tem com que ter responsabilidade. Eu sei, mas você está ensinando. Não, lógico, né? mas cuidar É. com a nossa imaginação. Lógico. Eu acho que a vida de tal fulano é perfeita. Eu acho. Não, você não vive, você não sabe. O que a Laura tá falando aqui é o seguinte, pega eu hoje, né? Hoje o meu negócio é levar toda a minha experiência de 30 anos. O que é realmente o que o empresário passa, desde o fluxo de caixa, de comprar, de vender, de criar uma marca, de fazer o marketing, fazer o posicionamento, a importância de saber como é que funciona, liderar pessoas e tal. Poxa, eu tenho que ter muita responsabilidade de levar esse conhecimento, porque as pessoas vendo a gente, admiram várias outras pessoas, né? E aí, se a gente não tiver responsabilidade de preocupar muito mais
com falar coisa bonitinha que não é verdade, Ah, eu não, tô prejudicando essas porque, pessoas. eu acho que é porque É. a mentoria, a base da mentoria é mostrar os bastidores. Isso. Mas, por exemplo, na rede social, que a gente está se referindo, né? Eu acho que você está querendo passar. É uma coisa que não é necessária você mostrar todos os seus problemas para as pessoas te aceitarem. Claro. Porque São o nichos Instagram, diferentes, o né? Instagram, tudo, foram criados para diversão, entretenimento. Lógico que tem a responsabilidade Lógico, e também não querer mostrar que tudo é perfeito. Isso é muito importante. Mas, por outro lado, também, a gente não tem controle sobre os outros, né? As pessoas também têm que ter... como eu posso Segmento. dizer? A pessoa tem que saber, opa, peraí, o que eu tô vendo aqui é real? E o que eu tô vendo aqui é verdadeiro? Eu realmente conheço a vida dessas pessoas, então eu não tenho que ficar imaginando se a pessoa tem a vida perfeita, se não tem, se não... Entendeu? Eu acho que isso tem que ser, é o que a Laura falou, tem que ter responsabilidade. Eu Nada acho que é que postado quem- não é real. É. Tudo é real e verdadeiro. E também, Não né, é uma gente? mentira. Mas o que é filtrado são, por exemplo, as correrias, os backstage, os problemas com as pessoas que você tem, que muitas vezes a gente não expõe, porque a gente prefere ser discreto do que mostrar isso. Lógico. Mas nesse quesito de mostrar, de ser verdadeiro, em qualquer coisa que você faça, Isso tem que aí. ter a A veracidade verdade, por trás. é isso aí. Eu acredito E nisso. a fama, Isso que eu falo né? do Bababá. Eu acredito nisso. Por exemplo, tudo que você posta, tudo que você faz é exatamente quem é a Lívia. É a vida dela. Isso aí. Né? Pode fingir, Tudo, criar. tudo, Isso não. tudo, graças a Deus, que eu tento levar para os empresários hoje é exatamente aquilo que eu vivi e que eu sei que pode agregar na vida das pessoas. Eu não posso levar um conhecimento que vá, por ter engajamento, eu vou prejudicar as pessoas. Isso não. Eu não acredito nisso. Isso. E eu acho que cai também, né, com o tempo, né? Se a pessoa não é original, se ela não tem os segmentos dela, se ela finge muito, uma hora... Cai. E mais do que isso, existe, eu acho que a fama, né, o sucesso, ele vem atrelado à responsabilidade. Então, Com assim, você tem que certeza. você tem que saber que ali existe, quanto mais sucesso, mais fama, mais responsabilidade, porque mais pessoas estão te vendo, mais pessoas estão Confia aprendendo em com você. né? Porque a fama, ela tem o poder de influenciar, né? Isso aí. De influenciar as pessoas. Então, é importante que dê bons exemplos, né? Que sejam pessoas que mostrem a verdade, que dê bons exemplos, que agreguem na vida das pessoas, que não iludam as pessoas, que não criem um gatilho ou uma vida perfeita para poder vender mais, porque muitas pessoas estão em prol de ganhar mais dinheiro para si, né? Então, e eu acho que tem que ter um propósito no meio disso também, Isso né? aí. De fazer o bem, de colaborar com a vida das pessoas, de ajudar mesmo. Eu vejo que isso é um propósito que, né, assim, da nossa família como um todo. Eu não falo nem só ao nosso redor. Eu acho que a nossa família é uma família que gosta de colaborar, de servir. Eu acho que isso faz parte. A humildade também é uma coisa muito importante. De sempre estar com o pé no chão, igual minha mãe trouxe, né? É importante. Então, assim, eu acho que hoje tem muito blá 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 nesse sentido de facilidade, igual igual você trouxe mesmo, né, pai? Essa questão de equilibrar a vida. É muito bonito na teoria, mas na prática é tão simples assim. É um esforço. Quem tem isso é conquista, é esforço. Então, eu vejo que talvez para você, né, talvez pela sua maturidade, hoje em dia é mais fácil isso. Mas para mim, para você, é tão real assim? Às vezes ser tudo tão equilibrado. Tem momentos da vida Não. que a gente está mais intenso em uma vida. Então é bom também as pessoas terem Mas o pai noção fala disso, sempre né? pra vocês, né? O seu pai fala, não deixa o pratinho cair, né? Sempre. Então, deixa eu trazer aqui uma coisa que eu acho que é sem blá, blá, blá. Às vezes, por exemplo, a gente fala uma coisa e não consegue cumprir com aquilo que a gente falou. Eu acho que isso também, né? Isso Olhando também para dentro, né? Para a gente, né? O que a gente faz com a gente mesmo, que eu acho que é isso. Eu acho que muitas vezes, isso acontece muitas vezes também no dia a dia, né? A gente fala alguma coisa e depois não cumpre com aquilo que a gente fala. Isso é blá blá blá. É isso aí. E tem que ficar atento, né? Porque hoje o mundo dos interesses é muito grande, né? Às vezes as pessoas estão ganhando dinheiro aí de uma forma aí que não é correto que a gente fala, né? Que usando da boa-fé das pessoas, usando da inocência das pessoas. Eu falo, uma coisa que eu falo que é bababá, que eu falo, assim, muita gente usando até o nome de Deus com empresário
para poder envolver a pessoa, às vezes, numa fraqueza que ela tem, para poder tentar Ganhar dinheiro com ganhar isso. dinheiro com isso. Então, assim, eu acho que eu falo que isso me machuca muito eu ver quando eu percebo, assim, nesse meio nosso, né, Laura, algumas pessoas fazendo isso. E é isso que eu tento o tempo todo trazer aqui, pessoas que é sem babá, pessoas que realmente fizeram, passaram naquela caminhada, viveram aquilo de verdade, porque eu falo que só tem jeito de saber a dor do parto, a mulher. Porque a mulher, eu posso imaginar, eu posso ler num livro como é que é a dor de um parto. Agora, sofrer a dor, quem sofre só a mulher. Não, Então, eu acho que para você levar algo, para as pessoas, minimamente você tem que ter tido experiência de prática. A experiência, ela vale muito, né? Vale muito, porque a experiência, você teve que viver aquilo, você teve que passar por aquilo, você teve que sentir. Eu, por exemplo, como empresário, que eu tento levar para os empresários, eu sei o que é deitar na cabeça no travesseiro muitas vezes e não dormir. Né? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em achar que o empresário está muito preocupado com férias, ele está preocupado com as férias dele lá. Mas muito mais importante do que as férias é você tentar fazer com que aquele empresário deita a cabeça no travesseiro e durma. Né? Porque quantas noites os empresários não dormem, preocupados com não vai dar conta de pagar duplicata, preocupados que não vai ter um funcionário no dia seguinte, preocupados que está sendo roubado, preocupados que o mercado está mudando. Então você pega, por exemplo, o mercado de varejo hoje com essa mudança toda do mundo digital, dos marketplaces. Então quem tem varejo está aí preocupado. Então assim, como que você ameniza essa preocupação? Eu só acho que tem um jeito. Só quem viveu, só quem passou por aquele momento. Então a vida do empreendedor é coisa muito séria, bem. Minhas filhas falam. Atrás do empreendedor existe pessoas, empresas. Existem famílias. Então, você hoje, eu vejo hoje lá no nosso trabalho, né, Laura, no SGV, lá eu tenho pessoas de agronegócio, tem pessoas que mexem com varejo, tem pessoas que mexem com serviço, médicos. Nós estamos no clube hoje, o Clube R1, que nós temos médico no clube, nós temos pessoa que tem clínica, e ali todas as pessoas ali vêm me perguntar coisas importantíssimas sobre o seu negócio, decisões. Tanto é que às vezes a pessoa está no meio da UFGV e pensa, cara, se fosse você faria assim como? Eu falo assim, não vou te responder aqui agora não. Deixa eu analisar primeiro, né, Laura? Deixa eu analisar, porque você não pode dar uma resposta para a pessoa errada. Então, por isso, inclusive, hoje, que junto comigo, quando eu fui montar esse negócio, eu percebi que eu tinha que trazer vários especialistas. Hoje nós temos 10 especialistas com a gente aqui, né, Laura? E uma pessoa de financeira, uma pessoa de RH, que sabe aprofundar naquele assunto. Porque se dá resposta para o empresário uma coisa errada, é muito sério. Você está mexendo com famílias. Claro. Mexendo com famílias, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Tá. Você perguntou pra gente como que é ser filha do Ricardo. E como que é ter filho igual a gente? Bom, gente, primeiro, para mim é muito importante você estar comigo aqui. Tudo que o seu pai viveu na vida, nesses anos todos de trabalho, de muita alegria, de muita conquista, né, bem? Conquistamos muita coisa na nossa vida, conquistamos muita coisa material, conquistamos muitas realizações de viagem, de tudo no nosso negócio, mas eu e sua mãe, a gente fala que a maior conquista que nós temos na nossa vida é realmente ter 2 filhas como vocês que nunca deram trabalho pra gente. Nunca fui buscar essas meninas embaladas, né, bem? Nunca tivemos, assim, nenhum desgaste com o estudo, com o trabalho, com responsabilidade. Sempre foram boas filhas. Assim, a gente vê que vale a pena, né, bem? Valeu muito a pena a gente ter realmente dedicado o tempo para vocês, né? Então a gente vê que a gente podia ter toda essa parte que nós realizamos profissionalmente, né? Que é muito bom, que é muito importante, porque isso traz conforto para nós. Mas se a gente não tivesse, se tivesse 2 filhas perdidas, 2 filhas que não dessem valor na gente, a gente, graças a Deus, tem uma família muito unida, né, bem? Nós todos. E isso é muito importante, que eu acho que aí sim está a felicidade, né, bem? E eu acho que eu estou agora conseguindo realizar de novo um novo projeto, justamente por essa união nossa, por essa força, igual a Lívia falou, esse apoio que a gente tem um com o outro, né, de estar sempre tentando evoluir não só
a empresa, mas evoluir a gente como pessoa. A gente sempre tá conversando em casa, né, bem, sobre esses assuntos, pra gente não perder o prumo. E a vida não vai ser só uma subida, vai ter descida, né? Às vezes as pessoas sabem tudo que eu vivi nos últimos anos, apesar de ter vendido a empresa, ter saído da empresa, ter vendido a empresa por fundo, já não ter mais nada com a empresa. Quando eu estava lá, graças a Deus, tive muito sucesso, muita realização. Já foi muito duro eu vender minha empresa para mim, porque era como se fosse meu filho homem, né? A Ricardo era como se fosse meu filho homem. Então, mas a gente achou naquele momento que era melhor vender a empresa. Vocês me aguentou dentro de casa, um cara extremamente com energia, achando um novo negócio para fazer. Estou muito feliz desse novo propósito. E aí as pessoas falam assim, cara, mas você sofreu, como é que foi? Passou muito. Por incrível que pareça. Nós fomos muito fortes nesse momento, né, Laura? Nós unimos muito a nossa força, né? E nós soubemos passar com muita dignidade, com muita sabedoria, né, bem? Hora nenhuma nós perdemos nosso equilíbrio da família. Você pode falar melhor do que eu, né, bem? Isso aí. Não, então, eu acho que o mais importante é que a gente também sempre preocupou com essa parte espiritual. Porque preocupar só com a parte física, eu acho que na hora H mesmo, se a gente não cultiva essa parte espiritual, na hora H que a gente vive as dificuldades, a gente não tem sustentação. E eu acho que a vida toda, né, a gente sempre preocupou com essa parte. Então, na hora que as coisas ficaram difíceis, isso não baqueou, né? Isso não deixou a gente abrir mão de tudo aquilo que a gente tinha convicção. Então, foi um momento difícil, mas foi um momento que a gente se uniu muito mais, né? A gente observou quem realmente é amigo, quem realmente gosta, quem realmente está do nosso lado. A gente viu, assim, o que cada uma cumpriu, né? O que você cumpriu na minha vida, o que a Laura cumpriu, o que a Lívia cumpriu, né? O que as pessoas que estavam ao nosso redor. E aí mostra a importância da família, né? E aí mostra realmente. Então, assim, tem hora que a gente perde algumas coisas, mas se a gente não perdesse aquelas coisas, a gente não ganharia outras coisas. Então, assim, momentos difíceis, às vezes são momentos que a gente não quer passar, mas que são os momentos, às vezes, que a gente mais aprende. Por quê? Porque dói. Dói mesmo. E naqueles momentos se adquire forças e que você não adquiriria, às vezes, só com a parte boas. Fácil. E às vezes as pessoas falam assim, às vezes a gente vive isso porque a gente está pagando um erro de trás. Eu acho que tem hora que não. Tem hora que a gente vive determinadas coisas para a gente avançar séculos, quilômetros, em momentos que às vezes a gente não teria oportunidade. Você pensa para você ver, né? Quando eu saí da Ricardo, né? Eu saí e todo mundo criticou na época, no sentido de, a empresa vale bilhões, você vai vender agora a empresa, vendeu a empresa, essa empresa vai valer muito mais lá na frente, a gente ficava com aquela dor assim, o filho da gente criou, tal. E aí depois nós percebemos que foi o melhor caminho. Hoje, apesar de eu estar nesse negócio novo, do R1 empresarial, que é levar conhecimento, que eu estou muito feliz, você sabe quanto eu estou feliz com esse projeto, eu estou muito mais feliz que eu estava na Ricardo Eletro e com a vida mais tranquila também, porque a Ricardo Eletro era uma loucura, né, bem? Era loucura. E se não tivesse vendido e tudo, né, eu não teria saído, estaria até lá dentro, até hoje, não estaria? Sem dúvida. Você não ia abrir mão, né? Você gostava muito do que você fazia, foi uma coisa que você criou, né? Não foi seu pai que criou, foi você, né? Diferente, né? Muita gente tem empresa grande porque herdou do pai e tudo. Foi a gente que criou. Desenhou a primeira marquinha. E foi uma coisa, assim, muito rápida, né? Foi um crescimento astronômico, assim. É difícil ver um crescimento desse. Mas nós abrimos mão, né? E, assim, se não tivesse aberto mão, você não estaria fazendo hoje um propósito que eu acho que na vida, quando a gente aprende algumas coisas, quando a gente ganha algumas coisas, por correspondência, eu acho que a gente tem que depois ensinar aquilo que a gente aprende. Se não pensa, você morrer com aquele aprendizado. Apesar que quando você estava na empresa, você também ensinava muito. Só que agora você está fazendo algo diretamente para os empresários, né? Diretamente para quem quer viver o que você viveu.
Então, assim, quando que você teria oportunidade de fazer isso na empresa? Você não ia ter. E agora você está meio que sedimentando isso, né? Você está passando esse conhecimento que realmente você aprendeu para frente, né? Com suas facilidades e o melhor ainda, você viveu muitas dificuldades de todos os níveis, então você tem experiência de coisas fáceis, coisas de vitórias e tem experiência de coisas difíceis, de algum erro, de alguma, né? Que você pode ensinar. Então, isso, assim, é essência pura, é conhecimento puro, é experiência, né? Então, eu acho que, como se diz, Deus também está feliz, né? E eu acho assim, que... com a gente poder passar o que a gente aprendeu. Eu acho que isso é muito importante. É verdade. E eu acho que é uma coisa que eu estava conversando com você até sexta, né, pai? A importância de sempre fazer o bem, né? O bem, independente, algumas coisas acontecem na vida da gente, às vezes a gente não entende um pouco o motivo das coisas que acontecem, mas o bem e a justiça de Deus, ela sempre prevalece, né? Ela sempre prevalece. Então, quem faz o bem, colhe o bem, recebe o bem. Então, diante de todas as dificuldades... Tem determinado momento, ela está falando, né, Laura, que a gente vai dizer assim... por que está acontecendo isso, né? E depois as coisas vão encaixando tudo certinho, tudo dando certo, né? De novo, a gente vai observando que as coisas estão chegando no lugar da forma correta, como está chegando. É porque a gente sempre preocupou em fazer o bem, nunca prejudicar, né? Verdade. E mais do que isso é confiar em Deus, lógico, né, em muito momento, mas mais do que confiar em Deus é fazer também, porque confiar sem agir, sem fazer, sem ser Brasil de quem faz, não resolve. Então, tem que fazer e realmente as coisas vão favorecendo. Deus né? ajuda quem cedo madruga. Se não madrugar cedo, Deus não vai ajudar. Isso mesmo. Finaliza agora lá, e depois eu vou falar finalmente aqui para nós. Deixa uma mensagem para as pessoas aí. Eu acho que o mais importante de tudo é ter uma família, né? E pessoas com quem a gente possa contar. Porque nos momentos difíceis, nas dificuldades, são essas pessoas que vão estar conosco. E sempre fazer o bem mesmo, como a gente está falando, que isso sempre retorna de alguma forma. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo em nossas vidas. Verdade. Isso é esforço nosso e apoio nosso. É isso mesmo. Né? E ainda temos muito a conquistar, eu tenho certeza. A gente ama o que a gente faz, a gente é honesto com as pessoas, né? Isso. Verdadeiros. Então, eu acho que acima de tudo é isso. Ter uma família e ser sempre muito honesto com as pessoas. Preocupar com a família, porque quem está com a gente é a família. Dar valor a realmente quem realmente interessa, né? É isso aí. Bom, vamos terminar, senão vamos chorar agora mesmo aqui, né? Agradecer, então, assim, a nossa... Pedir a Deus mais saúde para nós, que a gente possa continuar levando aí, né? Usar todo esse carinho que as pessoas têm com a gente, né, Lívia? Com seu pai, com você que está na frente aí, com muita responsabilidade, com muito amor. Sempre quando puder realmente ajudar as pessoas. Essa semana, por exemplo, eu estava falando com a Laura que uma menina que foi no RGV, estava lá e ela perdeu o pai, né? E quando ela falou isso comigo, me deu um choque tão grande. E essa semana eu fiz um Zoom com ela, com a irmã dela, tudo, orientando tudo o negócio dela, porque eu sei que quando eu pedi meu pai, o quanto que eu fiquei sem chão. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade, Deus está me dando uma oportunidade muito grande, graças a Deus, de poder realmente ajudar de alguma forma os empresários a não pisar, a sofrer mesmo, porque sofrer, que eu digo assim, não é que o empresário é sofrimento, né? De ter vitórias e alguns problemas que tem mais leve, né, Laura? Através do meu conhecimento, fazer com que essas pessoas não sofram. Tem muita coisa também que eles sofrem por não ter o conhecimento certo, por não ter sabedoria. Né? Agora eu estava com um empresário aqui que tem 8 lojas, falou que não tem tempo nem de comer. Eu falei, tá errado, tem alguma coisa errada. E aí eu passei um pouco de conhecimento que eu passei para ele, sabedoria, ele já organizou a vida dele. Então, assim, esse é o nosso propósito de estar aqui, esse podcast sem bababá, é justamente para a gente levar a verdade para as pessoas e que possa, de alguma forma, a gente ajudar, né? Ajudar e, ao mesmo tempo, a gente fazer com os empresários do Brasil, de quem faz, continue crescendo e gerando emprego,
Não é isso? Isso aí. Então, um beijo. Vamos dar a mãozinha aqui, um beijinho, É uma né? delícia. Delícia Obrigada, tá junto, pai. viu? Adoramos. Um beijo. Você está Beijo. comigo aqui. Um beijo.